É aquele choro de João capítulo 11, para mim é o maior choro de todos. É um choro que não é profético, é um choro de alguém que estava perdendo um amigo. Jesus era fraco? Não. Jesus era homem, humano, carne, osso, pele. E ele sentiu a dor de Lázaro, cara. Porque eu tenho que conhecer, por mais bom motorista que você seja, o carro tem um ponto cego, meu irmão. Sim. Aí entra também a questão que você falou, tipo, já pode ter algum fator genético, né? De ter depressão e você teve uma causa que poderia te trazer uma depressão. Fatalidade. Como a Se gente não tivesse questão genética... Essa é uma questão que para qualquer ser humano, né? Você tem uma ligação com a mãe. Não... O dia que enterrar tua mãe, cara... Aí já eu comparando a dor, né? Assim, se você tem um elo com ela é tão grande, para enterrar, cara, é muito cedo, muito precoce, sabe? Uhum. Mas aí Deus falou um dia comigo, lá no cemitério, João capítulo 5, o que eu faço agora tu não entende. E eu sonhei 2 vezes com ela. Uhum. Né? Mas biblicamente, não sei se é possível. Eu falei, cara, foi Deus que me deu a experiência. Eu creio na Bíblia piamente, mas ele me permitiu 2 vezes me despedir dela. E ela olhou só para mim, não falou nada. Tá tudo bem, mano. Aquele dia em diante, meu coração se aliviou, cara. Né? Mas dava saudade. Um dia eu passei por uma máquina Singer, que eu lembrava dela. Foi o primeiro carro que eu dirigi, debaixo da máquina Singer. Né? Acho que... E eu chorei, comecei a chorar no apartamento. O síndico ligou, ô doutor, o que está acontecendo? Eu falei, deixa eu chorar, miserável. Eu estou pagando direito meus impostos aqui. Deixa eu chorar. Porque justamente eu lembrei de um gatilho. Depois nós perdemos um cachorro afogado. Aí me abriu novamente e me começou a vir um cachorro. Era um cachorro maravilhoso, era o Bartô. E ele acabou falecendo, mas aí eu comecei a entender que era o gatilho novamente da perda, da fatalidade em si. Que são gatilhos que abrem. Por mais que você esteja bem fundamentado, estava pregando, ministrando com Deus curando pessoas através da ministração, mas aquilo está aqui, lateja. É uma saudade que só vai terminar quando reencontrar. Ponto, que nós vamos reencontrar. É isso que eu creio. Né? E, literalmente, lateja bastante. Né? Porque aí eu comecei a atender crianças. Comecei a ver que tinha criança que perdeu o pai com 5 anos. Com 6 anos, eu comecei a olhar com um olhar de gratidão. Deus me deu 30 anos para sobreviver com a minha mãe, viver com a minha mãe. Então eu comecei a olhar nesse ponto de vista. Eu tenho que ser mais grato. Você ressignificou essa forma de olhar? Totalmente. Ressignifiquei totalmente, Mateus. Assim, comecei a agradecer a Deus pelos 30 anos que ela me fazia na escola dominical, que ela me forçava na igreja. A base que ela ajudou a construir. Sim, quase 3 horas da manhã ela estava orando por mim. As orações, né? Porque mãe é uma... 3 horas da manhã, minha mãe, ela não tinha nenhum cargo na igreja, ela foi dirigente de oração um tempo. Ela não pregava assim, mas ela tinha uma oração que barbaridade. E ela sabia que ia embora pro céu também. Deus tinha falado com ela. E ela falou para minhas 2 sobrinhas, uma coisa muito louca assim. Não vou voltar, fica tranquila. Ela não tinha nada, ela só era obesa, não tinha nenhuma comorbidade grave numa cirurgia cardíaca, nada. E ela sabia que ia embora pro céu. E aqui fica claro que todos nós estamos sujeitos, né? E que com certeza a gente vai passar por esse momento, né? Seja num pico mais alto, um pico mais baixo. O que eu fiz? Eu fui atrás de ajuda. Eu comecei a tratar, né? Procurei um amigo meu, comecei a tomar uma medicação, fiz terapia durante uns 6 meses, né? E atividade física, irmão. E atividade física ajuda muito. Meu irmão, eu sabia que eu me estresso, que eu lido com pessoas, lido com gente. Você precisa, inclusive, de uma válvula de escape, porque os seus pacientes, senão você mergulha ali. Sim, você adoece junto, né? Assim, é muito problema, é muito BO, e a mente é muito difícil. Eclesiastes fala sobre isso, né? Os dias maus, todos nós passaremos por isso em algum momento. E não tem como se preparar muito para isso. A prevenção é atividade física. A atividade física, terapia. Quando Deus falou com Elias, o que ele falou? Fala. Está acontecendo o quê? Fala, Elias. O veneno do segredo. A cura vem pela fala, cara. É o que o Freud fala. E não, apesar de não ser cristão, Freud, mas no fundo lá tem uma fonte judaica lá. A cura vem pela fala. A fala é importante, verbalizar, expressar os seus sentimentos. Jesus não chorou quando Lázaro morreu? Você vai dizer para mim que o choro de Jesus era espiritual? Para de criar coisa que não tem. Vocês são da Assembleia de Deus, vocês não são das últimos dias. Ele chora. Aquele choro de João capítulo 11, para mim é o maior choro de todos. É um choro que não é profético, é um choro de alguém que estava perdendo um amigo. Jesus era fraco? Não. Jesus era homem, humano, carne, osso, pele. E ele sentiu a dor de Lázaro, cara. Tanto é que Jesus estava tão angustiado que quando os discípulos queriam ir embora, ele não fiquei comigo. E os discípulos iam só dormir. Mas ele queria eles por perto.
Porque a companhia faz bem, a presença faz bem. Eu sempre digo para alguém que está doente, não deixa ele sozinho. Ele vai querer afastar todo mundo e se irritar. Ele vai querer que tu some, mas não vá na pilha dele. Fica ali perto. Não, fica aqui sem fazer nada. Tá bom? Inconscientemente ele precisa desse apoio. E faz bem essa presença de alguém, de um amigo, e aí por diante. Né? Jesus ficou com os discípulos lá, nem estavam fazendo nada. Tudo dormindo, fica comigo aqui. Né? Porque nós precisamos de pessoas, cara. Rodrigo, eu passei por uma situação, isso que você está falando é bem interessante. Eu passei por uma situação na minha família que de uma pessoa muito querida, muito próxima. E na época, assim, quando eu recebi a notícia de que ela avançou um pouquinho ali, né, fez um uso de medicação de uma forma... Impulsiva, exatamente. E quando eu fiquei sabendo, ela estava no 24 horas e tal, tiveram que fazer uma lavagem e tal ali para recuperar ela, para salvar. E até aquele momento eu estava pleno, forte, e só eu da família que estava ali, naquele momento, acompanhando. E quando eu saí do pronto atendimento, não consegui ver ela, que só a mãe podia ir por ser de menor e tal. Aí eu saí, a mãe estava trabalhando, eu fiquei... Quando eu peguei o telefone e liguei para um colega, nem era um amigo íntimo, mas era uma pessoa que tinha passado por uma situação parecida com a filha dele. No meu caso, não era filho, né? Mas era uma pessoa muito próxima da família. Quando eu peguei o telefone, que eu liguei para essa pessoa para conversar com ela, que ela falou assim: Lindomar, vai ficar tudo bem. Aquela hora eu não conseguia mais falar. Eu que me achava forte, desabei, comecei a chorar, soluçar, deixei o telefone no mudo ali, ele: Lindomar, você tá aí? Eu não conseguia mais parar de chorar. E foi o momento assim que eu dei aquela, sabe, aquela desabafada e olha que eu pelo menos eu me vejo como uma pessoa assim mais equilibrada nesse sentido de não... Mas é interessante isso, né? Que as experiências, os gatilhos, o que em algum momento que você pensa que está forte ali, que você pensa que está bem, alguma situação ali ela te puxa muito e você vai, em algum momento você vai desabar, né? E faz parte, né, do processo, faz parte do emocional, né, da parte humana, ela ter esses momentos, passar por isso, né? Mas como a gente vai conseguir sair muitas vezes desses momentos mais depressivos, momentos de dor, é que às vezes acaba pegando individualmente para cada um. A gente, eu acho que, complementando, você está comentando, acho que a gente, nessas situações que a gente está falando de fatalidades da vida, a gente também fica muito ansioso, né? Não só a depressão, a gente esperando o dia de amanhã. Doutor, entre a diferença entre ansiedade e depressão, falando mais um termo técnico e um exemplo, você poderia trazer para a gente separar e ter diferença? Porque também a consciência eu acho que é um fator bem interessante para a gente conseguir entender. Opa, eu estou aqui nesse momento, é um momento de depressão, esse é um momento de ansiedade, para a gente conseguir separar os dois. Por mais que, no meu ponto de vista, eu acho que está bem conectado, né? Sim, são duas irmãs gêmeas, né? Não são univitelianas, mas são duas irmãs gêmeas que andam juntas, assim, depressão e ansiedade. A ansiedade, não tem como ter depressão e não ter ansiedade. Mas a ansiedade ela é mais branda, ela é mais em pensamentos, ela traz um pouco de irritação, preocupação, ela acaba tomando algumas atitudes de impulsividade, de compras, de preocupação, por medo, né? Ela acaba limitando em partes a tua vida, que ela pode chegar a uma crise de pânico. Uma ansiedade pode ser uma TAG, uma ansiedade pode ser uma fobia específica, e uma ansiedade pode ser ao ponto do ápice dela, que é uma crise de pânico. Coração acelerar, formigar e você parar no pronto-socorro. Tem muita gente que acontece com isso. Muita gente. Na igreja, 90% é ansioso, cara. Não tem como. A igreja de Cristo, 90% é ansioso. E não é o inimigo, né? Não, é questões... E tem uma orientação bíblica, não estejais ansiosos. Não, os discípulos andavam com Jesus e viviam preocupados, né, cara? Os discípulos andavam com Jesus no barco com eles, cara. E eles viviam preocupados com a maré, com a batalha, porque eles olham... Você olha para as coisas da terra, você começa a ficar doido. Né? Você fita os olhos no que é terreno, você acaba ficando meio preocupado com tudo que acontece. Se a gente não olhar para o alto, para cima, a gente se preocupa, porque ninguém está seguro. Nós temos essa utopia que estamos seguros. Seguro onde? No quê? No quê? Você pode ter 10 casas alugadas, meu irmão, essas crenças limitantes. Tem 10 casas alugadas, 10 fontes de renda. Se dá uma quebra no mundial, na tua casa que vale 1 milhão, vai valer 100 mil. É só olhar para a Venezuela, aqui do lado. Sim. Né? Então, assim, se Deus não guardar a casa, o Salmo 127, em vão eu sentinela. Mas... Jesus, ele vai dizer, né? Não andeis ansioso pelo que haveis de comer. Beber e vestir para quem? Para os discípulos que andavam com Jesus.
que estavam com Jesus, vendo Jesus. Imagina nós que não vemos, que só acreditamos, bem-aventurados, que não viram, mas creram. Mas assim, mesmo assim, nós era para estar bem mais ansioso. Né? Eu sempre digo, nós temos muita fé, cara. Não tem fé nada, aquela turma. Mas assim, nós somos muita fé, cara, porque tipo assim, nós não vimos, acreditamos que ele vai voltar. Eu sempre digo, nós temos muita fé, cara. Assim, nós somos uma geração de fé. Porque assim, a gente ouve relatos, e é tão verdadeiro, é tão forte, com o Espírito Santo nos convencendo, que a gente acredita piamente que isso vai acontecer, o Apocalipse está se cumprindo, né? Mas a ansiedade em si, voltando lá, a ansiedade é mais uma preocupação que gera irritação, que gera aumento no apetite, que gera alterações, que dá insônia. Já a depressão que rói unha, degusta. Né? Só que a questão da depressão em si, ela já começa a limitar você nas funções tuas cognitivas, nas funções tuas de trabalho, a atividade laboral começa a te brecar. Porque a ansiedade em si breca quando chega num pânico. Mas a depressão em si, quando chega numa situação a depressão em si, quando chega numa... É bem mais... A moderada, a depressão moderada é que o desprazer das coisas, né? A perda de energia, a desesperança, a inutilidade da vida... Falta de vontade. Perda de energia, né? Uma perda de energia que não é uma coisa de preguiça, é uma coisa de não querer. Tem uma coisa achar defeito em tudo também vem a ser depressão? Tipo, por exemplo... Não, pode ser chatice mesmo. Chatice mesmo. A tua formação, ela tem ali ebiatria, né? Que fala sobre jovens e adolescentes. E a gente até estava falando dessa geração, inclusive tem um livro muito famoso que eu acredito que você conhece, que fala sobre o mal do século, que é a ansiedade, do Dr. Augusto Cury. Sim. E a gente vê hoje em dia muitos jovens e adolescentes sofrendo disso, né? Passando disso. Eu converso com meu pai, com tios meus e até amigos que são mais velhos, eles comentam, ó, na minha época, o chicote estralava e não era desse jeito não, nem existia. Eles denominam que mas sempre a gente já ficou claro aqui que sempre existiu. Por que hoje em dia tem sido muito recorrente esses assuntos, e você atende ali 20, 25 pacientes por dia, tem aumentado esse número de jovens e adolescentes ali no seu consultório? A população aumentou, a concorrência aumentou, as ofertas aumentaram, o mundo mudou. As informações aumentaram. Sim, há 30 anos um TDAH levava uma varada, mas o problema não era a varada, não era a falta de respeito, era a hiperatividade e impulsividade. Né? Não é porque a criança não queria ficar quieta, é porque ele tinha um transtorno de neurodesenvolvimento, faltava conhecimento. Né? Eu também fui criado com uma vara de goiaba, né? Me ajudou muito, né? Porque tem que ter limites. Você entrava na hora. Não, tem que ter limites, né? Hoje o problema está na correção. Né? O pessoal não quer mais corrigir, não quer que se frustre. Tem que se frustrar, tem que levar um não, tem que blecar, não tem que ficar dando presente toda hora. O próprio Rubem Alves fala, nós perdemos a essência do Natal porque dão presente toda hora. A inteligência emocional vem disso. Sim, se eu não me frustro, se eu tenho um problema com relação à oposição ao não, eu não me frustro, cara, lá na frente a vida vai frustrar de forma terrível. Será que não é a geração mimimi? Não, acho que não é a geração. Porque essa geração está mimimi, a culpa é da geração que vem antes. Né? Sim. Boa. Sim. A culpa é minha, então. Sim. Certamente, né? Ou na tua parte com relação aos teus filhos, ou a tua geração. Né? Se cada um fizer a sua parte, as coisas vão melhorando. O problema é que nós entramos num mundo muito desenfreado e não acompanhamos nossos filhos. Não acompanhamos os nossos sobrinhos, a nossa geração inteira. E ela está se perdendo. Só que eu estou terceirizando, eu dou um celular, eu mando o Beto Carreiro, né? E eu mando para a escolinha, que as professoras se viram lá. Criando memória, não. Aí eu trabalho até 10 horas da noite para ter tudo isso aí. Tá, mas será que isso é tudo? Será que não é a presença que é mais importante? Será que não é o comportamento que é mais importante? O exemplo? O exemplo, estar junto. Não é o sorvete na esquina, vai custar R$15. Entendeu? Então essa geração ela acaba Rodrigo, não, interessante o que você está dizendo sobre a questão da presença. Eu vejo pelos meus filhos, eu tenho 3 filhos, a Isadora, Miguel e o Moisés, que é o menorzinho. Quase esqueceu o nome terceiro, hein? Quase. Esse veio ali na pandemia, né? E é interessante assim que os 3, o que eu percebo deles assim, principalmente os maiorzinhos,
Não é eles eventualmente eles estão brincando ali no celular, mexendo alguma coisa e tal. É quase que hipocrisia dizer que não, né? Que nunca vão mexer, que não sei o quê. É aquele negócio de você ter, né? Você tá ali com as crianças. Mas é bacana que você chama eles, eventualmente fala assim, vamos jogar bola na grama? Eles largam tudo e o que eu percebo assim, na maioria das vezes o fato de você estar ali, não precisa ser num parque de diversão, não precisa ser nada. É estar junto com eles, sim, dando atenção. Porque sim, o tempo todo eles ficam assim, pai, aí tem um pequenininho Moisés lá que fica papote, ele fica papote, e fica apontando. Eles querem atenção, eles querem que você descanse o olhar, que você descanse os seus ouvidos ali, de repente até um abraço, brinque, enfim. Crie uma referência, uma conexão, acho que essa talvez seja a palavra certa. Sim. Uma conexão com eles. Vai criar memórias. Para eles se sentirem, eu sou parte disso. O teu filho vai criar o quê? Ele vai lembrar do Parque Barigui, que tu foi com ele fazer piquenique 2, 3 vezes, ou vai lembrar do videogame? Vai lembrar do Parque Barigui, cara, quando for mais velho. E não do videogame. O videogame vai usar, vai brincar, mas vai ser uma coisa mais intra dele, com os amiguinhos, talvez, com você também junto. Mas o que vai lembrar ele são as memórias. Andar de bicicleta. Cara, eu lembrei agora aqui da minha mãe. Minha mãe que me ensinou a bicicleta. Ela não andava de bicicleta, não sabia andar e me ensinou a andar. Sim, cara, é isso que você lembra. Eu lembro da minha mãe, nós andando de bicicleta, nós indo almoçar domingo numa recreativa da Tigre, que é uma Conexões que tem em Joinville, uma empresa de tubo. E é isso que me lembra. Não é o videogame, não é a bicicleta que ela me deu também em si, mas era o fato de estar junto, de ir junto. Eu acho que nós tínhamos mais tempo. Hoje é uma geração muito ocupada, com uma vida muito ocupada, com vazio, na verdade, né? E os próprios pais, eles fragilizam um mandamento muito importante para esses filhos cumprirem mais à frente, que é honrar pai e mãe. Sim. O pai e mãe fragiliza isso lá atrás, aí o filho não consegue cumprir isso com excelência, e esse é um dos grandes diferenciais de que mesmo um filho, uma criança, né, crescendo, adolescência, vida adulta, ela crescendo num contexto de vida complicada ali, muitas vezes com abuso, enfim, mesmo assim, se ela consegue cumprir muito bem esse mandamento, em algum momento ela vai ter, ela tem uma bênção instituída ali. Mas o próprio pai e mãe lá na infância, na maioria das situações, ele pode fortalecer isso também através dessa presença, dessa educação, de como ele vai conduzindo, né, trazendo isso. Tem uma outra coisa que eu queria te perguntar, trazendo um pouco na parte, principalmente da psiquiatria ali. Como que você diferencia hoje, a gente falou muito de adolescente, jovem, da fé, como que você diferencia pela sua prática clínica no dia a dia, quando a pessoa ela realmente tem uma questão patológica ou é uma questão espiritual? Por exemplo, a pessoa chega no consultório e fala assim, olha, eu estou ouvindo vozes, eu estou vendo vultos dentro da minha casa. Como que ela consegue ouvir, como que é o nome lá? O Baby Shark. O Baby Shark 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, quando ele estava fazendo uma oração. Será que... Sim, não, o mundo espiritual se é coisa da cabeça ou da espiritual não, mesmo? Não, acho que pode ser espiritual. Eu não jamais quero julgar o que é demônio, o que é hormônio. Eu creio nas forças espirituais, eu acredito nas forças espirituais, respeito essas coisas, né? Como o Miguel, quando lutou com o diabo, não lutou, ele falou assim, sai fora. Não ficou lá brincando, conversando, sai fora, né? Para guardar o corpo de Moisés, lembra? Dessa guerra? Então, o que acontece geralmente é que muitas doenças do transtorno de humor vai para a parte religiosa. Bipolaridade, por exemplo. Mania religiosa, de ver Deus, falar com Deus, de Deus mandou. E aí começa uma mania, por exemplo, o transtorno bipolar, tem muito isso, né? E o ápice dele é sempre na área religiosa, né? Ele não dorme direito, ele tem mudança de humor, ele não tem privação do sono, ele não precisa dormir, porque Jesus está voltando, ele precisa correr contra a vida, precisa ganhar dinheiro. Ele começa a se colocar em risco, né? E aí ele parte para a parte religiosa, geralmente. Tem muitos quadros assim na parte religiosa, né? E aí você passa a medicação e a pessoa começa... Porque ouvir vozes, ver coisas pode ser do mundo espiritual, né? E eu vi esses dias, nós estávamos vendo o filme Exorcista do Papa, né? Com o gladiador lá, o Russell Crowe lá. E filme forte, pesado, né? É uma história real, que o Papa tem um exorcista, né? E trabalha para expulsar. Todas as crenças, elas crê. E tem, né? Só que pode ser questões emocionais. E você acaba tendo a sensação que ouve voz. Uma pessoa com uma depressão profunda, por exemplo. Ele tem alucinações visuais e auditivas.
uma bipolaridade, depressão, na fase depressiva da bipolaridade, ela pode ter alucinações visuais, táteis, até sentir, entendeu? E na questão da esquizofrenia, que é a doença em si, que é o câncer, talvez, da psiquiatria, que não tem cura, teoricamente, tem estabilização. Né? Mas o paciente tratando, né? Aquele matemático daquele filme também, do Russell Crowe, Uma Mente Brilhante, né? Ele conversa com o rapaz, não é demônio, ele tem a ideia dele, o porquê disso, sinceramente, não sei o porquê Deus permite. Né? Alguns consideram até Isaías meio esquizofrênico quando vai profetizar nu lá na cidade, assim, falando coisa com coisa, mas tendo uma missão. Né? Mas, quando se trata dessas questões patológicas, você passa a medicação e os sintomas voltam. Ou seja, ou o diabo se dá muito bem com a medicação, tem um bom sinergismo, né? Uma boa bioequivalência na medicação. Ele entra junto no pacote. Eu falo assim, que diabo bom, ele se dá bem com risperidona, né? Eu sempre falo, risperidona é o princípio ativo, né? Então, que diabo bom. Uma vez eu falei pra mamãe assim, olha só, vocês acharam que era demônio? E não é que não era hormônio, o diabo se deu. Ou o diabo está muito bem com essa risperidona, 3 miligramas. Parou de ouvir vozes, parou de ver coisas, né? Estabilizou. Então, mas aí surge essa questão do mundo espiritual e nós misturamos muita coisa. Nós queremos, às vezes, naturalizar aquilo que é espiritual e espiritualizar aquilo que é natural. Porque eu falei 4, 5 doenças, aí, surtos psicóticos por substâncias também, 5, que dão sensação de alucinação, mas tem coisa que não. Tem coisa que tem uma experiência sobrenatural, né? Ver coisas, ouvir coisas. Minha mulher tem essa sensibilidade maior e eu respeito. Ela falou, tu não acredita, né? Eu falei, não é que eu não acredito, não quero me intrometer nessa área, pronto, né? Não é que eu não acredito, eu acredito, só que é contigo, o chamado é teu, te vira, vai lutar, vai orar, vai jejuar, né? Eu nunca vi nem demônio e nem anjo, quero ver Jesus, tá bom. Tá bom, e não quero também ver anjo. O pessoal tinha uma época de ver anjo, muito lá, as igrejas, há 20 anos atrás, né? Era uma paranoia de ver anjo, uma paranoia de ter Eu não quero ver não, deixa. Eu não quero ver anjo, pra que eu quero ver anjo? Pelo amor de Deus, quero ver Jesus, tá bom, cara, tá muito bom. Né? E tinha uma época, lembra uma época que tinha dente de ouro? O pessoal, meu Deus, pra que Deus vai dar dente de ouro pra turma, cara? Custa R$40 uma restauração? Qual a finalidade disso? A não ser que o pessoal não tenha R$40 para pagar, tudo bem, aí beleza. Mas era uma coisa feia, esquisita. Lembra aqueles filmes de terror? Lembra do Esqueceram de Mim? Macaulay Culkin, o cara tinha um dente de ouro e vinha pra cima do cara. Eu falei, cara, que é isso, cara? Qual a finalidade disso? Entendeu? A pessoa era só com dente de ouro, que o irmão vinha. E nós somos muito voltados a isso. Né? Voltados a essas questões, aí mistura tudo. Quantas vezes eu passo medicação pro paciente, aí ele vai num culto de libertação, cara. Aí o pessoal, para de tomar isso aqui. Eu falei, Paulo fala, nem que seja um anjo, seja anátema. Deus não é Deus de confusão. É melhor obedecer do que sacrificar, dizia Samuel a Saul. A autoridade sobre a sua saúde sou eu, o médico. Então se eu passei, toma. Em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. E aí a pessoa vai bem, parou, depois de 2 semanas começa a dar as crises de volta. É que nem aquele ataque do inimigo daí, né? Não, aí se arrepende, fez besteira. Sim. Né? Eu falei, bem feito, bem feito. Bem feito, de conhecimento. Porque eu falei pra ti. Agora consulta o dobro. Não, eu falei assim, agora vai ter que voltar tudo de volta ao processo de cura, cara. É que nem um muro que você levanta, vai fazer chapiscar ele, né, fazer toda a parte de acabamento, tem que esperar 1 mês para cura, cara, para depois mexer nele, porque senão vai quebrar. É que nem um osso quando quebra, se você não esperar o processo de consolidação, o que acontece? Você, o médico tirou as hastes, tirou todos os ferros, eu posso jogar bola de volta. Jogar bola em 3, 6 meses, cara, ele vai quebrar 3 vezes o osso no lugar. É culpa do diabo? Não, a culpa é minha, o diabo sou eu aqui, né? Que sou teimoso, mula teimosa, que quero ver Deus onde Deus não está, né? Porque foi Deus que criou essas coisas. Deus criou, Lindomar, criou com uma finalidade. E tem uma confusão muito grande que acontece na parte religiosa, na verdade, vamos falar diretamente assim, não é nem muito espiritual, mas é religiosa, das pessoas tentar tratar questões espirituais, questões físicas, né, patológicas, de repente, com questões espirituais. Sim, é porque nós somos, pela antropologia, nós somos um ser tricotômicos, né? Alguns gostam de dividir em 2 partes, eu divido em 3. Nós temos espírito, nós temos corpo e nós temos alma. Salomão foi um dos que mais classificou isso e fragmentou. Né? O corpo é substância, é nutrientes, é água, é o que alimenta o meu corpo. Alma, eu sempre digo que são sonhos, projetos de vida, filhos, família, faculdade,
carro, são alma. É a minha alma, ela gosta dessas coisas, né? Objetivos de vida. O Espírito é Deus, cara. E aí não adianta. Deus não necessariamente é uma religião, Deus é um todo. É uma filosofia de vida, é a espiritualidade em si. Pode ser meditação, pode ser numa igreja, é melhor que seja uma igreja, porque você vai se doutrinar mais em estar com Ele. Mas pode ser, eu sempre digo, pode ser meditação. Eu tenho bastante pacientes ateus, eu falei, medita, ou pacientes que não têm uma crença definida, medita, cara, né? Porque a igreja não vai ser perfeita nunca. A igreja é um ser imperfeito, é um hospital, cara. Sempre vai ser um hospital. A igreja sempre vai ser um hospital. Eu fico bravo quando as pessoas dizem assim, mas a igreja lá é o pastor X ou H. Eu falei, mano, nós somos homens. Homens falham, homens erram. Agora, se eu estou na igreja e estou decepcionadinho, com mimimi, como diz o Jacques, mimimi, por causa do pastor que trocou o carro, como ele não pudesse trocar o carro, né? Quando ele não pudesse viajar. Ele tivesse que viver uma vida franciscana, né? A gente pode, mas não, o pastor não. O pastor está viajando, trocou de carro. Uma vez eu falei para um pastor amigo meu de uma comunidade, eu falei assim, o senhor está andando com esse Logan velho, acabado aí, o senhor devia comprar uma caminhonete para o senhor, porque o senhor tem 50, quase 60 anos, se você se acidentar, uma coisa é se acidentar com um Logan, outra coisa é a igreja pode lhe abençoar. Não é pela igreja, é por você, pela sua família, o senhor é o conforto, pelo amor de Deus. Mas nós temos essas questões assim, e aí fico, E para os extremos, né? E aí, poxa, você saiu da igreja por causa de homens, você nunca entrou por causa de Jesus, cara. Eu olho para Jesus, meu autor, consumador da fé. Eu olho para Jesus, cara, autor da minha fé, cara. Né? Eu olho para ele. Eu já estou 42 anos na igreja, literalmente nasci na igreja, já vi coisas, né? E não vão mudar, você vai mudar algumas estações, mas não muda. Não muda. A régua tem que ser Cristo sempre. Nós estamos numa fase muito boa de servir a Deus. Muito legal de servir a Deus. Ninguém está sendo perseguido. Perseguido o quê? Na rede social? Toma vergonha na cara. Pelo amor de Deus. O John Wesley, o pregador, ele um dia estava deprimido. Não sei se vocês já estiveram na igreja dele, lá em Londres. E ele tem uma coisa fantástica da simplicidade dele. E ele ficou brabo, irritado, porque um dia ele não foi perseguido e ninguém tentou matá-lo. Simplesmente isso. Não é porque alguém compartilhou no Facebook que ele estava fora da rota, né? Ou porque alguém chamou ele de feio. Simplesmente aquele dia ninguém tentou matá-lo. Ele estava tão deprimido, ele orou a Deus, eu estou fora da tua vontade. E naquele mesmo momento ele recebe uma pedrada na cabeça, começa a sair sangue. Falou, glória a Deus. Olha só o que é o Evangelho. O Evangelho é renúncia. O Evangelho, o que é perseguição. Mano, nós estamos numa fase muito boa. Deus tem que dar uma apertada nessa geração, cara. Isso faz parte de tudo. Tá perseguição. Que perseguição? Não prenderam ninguém ainda. Prenderam um pouco lá de 8 de janeiro. Mas assim, não existe. E Deus vai chacoalhar essa turma, cara. Porque o João Calvino, ele fala, quando Deus quer pegar uma turma, ele permite que os ímpios governem. 1605. Sim. Quando Deus quer pegar uma turma, ele permite que os ímpios governem. Né? Eu tenho uma filosofia totalmente diferente sobre política. Né? Eu sou mais centro, mas eu sou mais pendendo para a direita. Mas que bom que a esquerda ganhou. Que bom. Que a gente começa a se coçar, sai da zona do conforto, vai para a oração, vai buscar em Deus. Porque isso vai ir somente com oração, cara. Não é entrando no STF, que não vai adiantar de nada mesmo. Não é entrando em instâncias. É para oração, cara. É para apertar, é porque Jesus está voltando. E o desejo de Deus é que todos se salvem. Deus tem que dar uma apertada. Lembra das igrejas nos Estados Unidos em 2000, cara? Tudo vazia. 11 de setembro aconteceu em 2001. As igrejas lotaram. Às vezes vem um choque grande para que a gente acorde. Vem uma fatalidade, né? Para que movimentar as águas, né? E os momentos de depressão na nossa vida, inclusive, que acontecem, claro que tem situações que são muito profundas e extremamente patológicas e para tratar aí fica mais complicado. Mas é justamente, a pessoa fala assim, eu quero ter mais experiência com Deus, eu quero ter mais a presença de Deus na minha vida. Meu amigo... É dor. É dor, é oração, é renúncia, é busca... eu estou passando esse processo aí. Você vai cair numa condição, num cenário onde você vai se colocar. Você vai estar numa condição ali que vai te obrigar a se conectar mais com Deus, porque o que sobra de tudo, de todos os sentimentos, emoções que vem acontecendo, é você estar conectado com Cristo, que é onde vai te dar um pouco mais confiança para você conseguir. Deus te dá o que você pede, por isso que a gente tem que saber pedir. Igual e através disso vem a maturidade, ele falou que pediu, né, o dom da palavra. Eu nunca pedi o dom da palavra e eu quero dar a palavra. Mas eu peço para Deus muita sabedoria. Estude ela também. Sim. Eu peço para Deus muita sabedoria
Deus não vai abrir minha cabeça, me dá A sabedoria. sabedoria com o tempo. Mas ele vai me dar as oportunidades de ser sábio. Sim. Ser paciente. Toma aqui uma oportunidade de ser paciente. Então, assim... Esse é o preço emocional do crescimento. Cara, Não existe. A dor, ela não faz crescer. Literalmente. É uma frase de academia, né? Sem dor não há crescimento. E eu ministrei no culto Santa Ceia, no começo do mês agora. Deus me deu uma palavra sobre a dor. Os benefícios da dor. Né? Os benefícios da dor. A dor, existe a dor térmica, que é a dor do calor, do frio. Existe a dor química, que é de substâncias de animais peçonhentos, né? Ou algum tipo de líquido. E existe a dor mecânica, que é a dor de quebrar. E a dor espiritual. E aí Davi diz assim: foi bom eu ter sido afligido, pois eu te conheci. Ou seja, Jó também fala, né? Eu te conhecia por ouvir falar, mas hoje eu te conheço face a face. E o que mais louco que eu gosto dessa história de Jó é quando ele diz no capítulo 13, assim, ele fala assim: ainda que ele me mate, nele eu confiarei, cara. Ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Né? Não tenho para onde ir, eu não tenho. Ou seja, a dor nos faz crescer. E a gente tem que atender a passar esses processos, né? Porque a fase até no começo, novo convertido, é uma maravilha. Depois começa a vir a realidade do cristianismo. Primeiro amor, né? E como que você vai cair, por exemplo, numa condição, muitas vezes, de governar, de estar numa situação de grandeza, de estar num... Se você não tem um preparo emocional, uma estrutura, porque para você lidar com tudo isso, exige uma capacidade... Deus só trabalha no Marco. Foi o que aconteceu com José. Sim. José não chegou lá por acaso. Ele chegou lá. A história fala do historiador Flávio José que ele falava mais línguas que o próprio faraó. Mais línguas que o próprio faraó. Ou seja, ele sabia perfeitamente. Deus nunca colocou alguém se não tiver preparo. Quando Deus chamou Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor falou: me traga os melhores. Ou seja, eles se prepararam. Eles tinham experiência, mas eles tinham o preparo técnico também. E nós temos que acordar para essa geração. Gente, palestra para adolescentes e jovens. No Brasil deve ter alguns. Eu sei que eu sou mais preparado, eu não sou melhor. Eu sou mais preparado. Em termos de currículo, certeza. Dentro do meu nicho, certeza. Me preparei para isso. Talvez a hora não chegou ainda. Embora Deus já nos levou por vários lugares do Brasil e do mundo. Mas estou me preparando. Porque quando Deus chamou Davi, cara, ele era um entregador de marmitas, sisudo, fraco, né? Um raquítico, um pão com molho. Mas quando Deus usou ele tinha 7 qualidades: guerreiro, valente, flecheiro, arqueiro, sisudo, e o Senhor dos Exércitos estava com eles. Ou seja, nesse tempo de 3 anos e meio, 4 anos, Deus o preparou. Foi o preparando. E foi preparando mais, porque ele levou 17 anos para alcançar tudo, né? Sim. Então, assim, se prepare, só que isso custa, isso dói. Isso vai trazer perdas, vai trazer derrotas e derrotas, né? Eu gosto daquela frase de Michael Jordan: vocês têm que olhar mais para os meus erros. Vocês olham só para os acertos, né? Olha para os meus erros, quantas cestas eu errei. Né? O Michael Jordan foi rejeitado 17 vezes. Imagina se ele tivesse desistido na 16ª. Doutor, tem sido de muito aprendizado só esse primeiro bloco aí a gente já conseguiu aprender muito. E partindo agora para essa parte 2, né, lindo? Nós também queremos honrar a vida, tanto a sua quanto a da sua... Essa é da esposa dele? Da sua esse aqui é da esposa. Olha só, hein, já... Por favor. Glória. Temos um segundo patrocinador. Não precisava, mas já que trouxe. Muito obrigado. Aqui também é. Esse depois vai poder dar uma olhadinha aí. Eu já gosto de olhar já. Já fica à vontade. Essa aí você não pode levar pro consultório, tá? Espero que goste de churrasco, né? Sim, moço. Em nome de Jesus, olha só que legal. Muito obrigado. Foi no Bluetooth. Muito obrigado. E esse, enquanto você vai dando uma olhadinha aí, esse é o nosso patrocinador. Como todos aqui já conhecem, a For You Brindes, especialista em itens térmicos, itens também de personalização, né? Então, mais uma vez aí, presenteando os nossos convidados. Muito obrigado. Novamente, que honra poder ter vocês aqui com a gente e estar compartilhando um pouco dessa tua história aí, que é riquíssima em conhecimento, aprendizado, e tenho certeza que vai ajudar a todos que estão acompanhando. Então, For You Brindes. Mais pessoal, impossível. Muito bom. Muito bom. E a gente estava falando ali até da pessoa estar passando pela dificuldade. Doutor, a gente conhece uma história bíblica que é muito famosa, né? A história de Jó. E Jó, ele teve
um processo ali que ele entrou em depressão. A gente pode se dizer isso? Sim, né? Como você não entra em depressão enterrando todos os seus filhos, perdendo todos os seus bens, sabendo que o fogo vinha de cima, ou seja, Deus estava por trás dessa soberania. E ele permaneceu firme, né? O Jó, assim, eu vou dizer para ti, é uma história que era botar, na verdade, no livro de Gênesis, né? Que é um patriarca. Sim. Né? Mas a história de superação, ele entrou em crise quando ele começa a contestar Deus, né? E Deus começa a perguntar para ele onde estavas tu, quando eu separava, né, o rio Solimões, quando eu separava as praias, os rios, as águas. E é uma depressão terrível, porque a depressão o que é? É uma tristeza, uma perda de energia, uma falta de... Nem todo mundo apresenta exatamente assim, mas a maioria que vai perdendo a funcionabilidade do ser humano. Ele vai perdendo o prazer de viver. E ninguém está a escape. Jó crendo daquele jeito, mas como tu não entra em depressão naquilo ali, irmão? Tu perde os filhos, tem que enterrá-los, tu perde a sua estrutura financeira. Ele era o homem mais rico do Oriente, da época, onde né? estão os petróleos, o dinheiro de tudo, ele perde tudo. E ainda, além de tudo, ele perdeu a sua saúde. Ele foi acometido por lepra, que era a pior doença de todos os tempos. Era uma doença que deixava o cara estigmatizado. Lepra era como... Algum tempo foi HIV, que o pessoal tinha a falta de conhecimento, não podia nem encostar, né? Uma coisa ridícula. Né? E a sociedade excluía ele de... Era um preconceito, no caso, porque isso? Sim. Assim como é um preconceito a depressão. Como eu trouxe ali, falta de conhecimento. Porque assim, o Jó teve depressão. A palavra não existia, a etiologia da palavra, mas isso ali é depressão. Tem todos os... Sim, todos os sintomas. Também, quem não vai entrar, velho? Quem é que não vai entrar em depressão? Só se o cara tiver alienado do mundo. Perder todos os filhos. O cara devia estar em outro planeta, modo Avatar, porque tipo assim, não existe como você não ser impactado. Imagine se raspar com um caco de telhas, porque a dor é grande, a doença é terrível, os amigos acusando ele, confessa, vai lá, o que tu fez? Qual foi o pecado escondido? Quem que tu cometeu? Quem que tu roubou? Por que está sofrendo isso? Isso é pior, porque é um processo dele e Deus, né? E o pessoal acusando nesse meio caminho, sabe? E tu não pode se justificar, porque tu não tem que se justificar, porque realmente tu olha para ele, não, tem coisa errada nesse arraial aí, cara. Não é possível, tem que ter... Tem alguma coisa errada. É muita lei de Murphy na vida do homem, cara. É muita coisa errada, muita tragédia, muito caos. E no fundo, você percebe que não, isso ali é um preparo de Deus, uma permissão dele, a vontade permissiva de Deus, a diretiva de Deus, né, foi permanecendo. E tu me perguntou ali no começo. Então quer dizer que algumas coisas pode ser por procura dos homens, pode ser, mas houve uma vontade permissiva de Deus. Não a vontade diretiva, talvez. Mas a permissiva, assim, o cara entrou numa dívida, num negócio mal, acabou deprimindo. Sim, mas Deus permitiu. Ele quebrou a cara, mas Deus permitiu. Deus podia ter interferido também. Né? Mas é o livre-arbítrio, as decisões da pessoa, né? Escolhas, que ele pode recomeçar e voltar e fazer totalmente diferente. Então fica claro que tem situações que somos nós que nos colocamos, boa parte tem, sim, né? mas tem processos que são de Deus, né? A gente vê como de Jó, né? Que no final no final de tudo foi restaurado, né? Não, tem um hino que fala muito, fala assim, é fácil demais viver em paz. A gente que complica tudo. É mais ou menos essa pegada. Eu me lembro quando eu preparava os meus primeiros sermões com 15, 16 anos, eu ministrei na CPAD nos 75 anos dela. Eu fui convidado por um tema específico, que era depressão. E nem que meu pastor me colocasse lá, eu teria como ir lá. 75 anos estava eu, né? Aquele senhor maravilhoso que fez a nossa teologia sistemática, Antônio Gilberto, né? E eu fui no Hotel Guanabara e eu comecei a chorar, porque eu me lembrei quando eu ministrei aos 15 anos de idade no meu quintal. As primeiras ministrações minhas foram no quintal, eu pregava, parecia que tinha uma multidão de gente. Eu pregando, Meu padrasto não era crente, ele, meu Deus do céu, tá doido falando sozinho, velho. E eu vinha do colégio falando sozinho, porque eu montava os sermões e eu ensaiava eles. Porque ministrar é muito difícil, irmão. Tu tem que saber cantar é fácil. Cantar qualquer um canta, né? Todo esse o timbre de voz legal. Não é bem assim, né? Não. Mas tem a letra. Não tem como dar errado, irmão. Não tem, é só se você quer sair fora. Não, agora, ministração, além de pode fazer o script, pode fazer o sermão, mas tem a questão do público, se vai reagir da tua forma, a tua palavra, uma colocação. Já fui em igreja que eu já fui fazer uma colocação, não deu certo, e na outra explodiu.
e pronto. Tem que ter esse jogo, ser maleável para que você possa, para que você possa ser. E aí eu ministrando, me lembro perfeitamente que eu ministrando. E eu sempre acreditei nisso. Acreditei. Só que passou-se o tempo e a gente acha que estava preparado. Me lembro que às vezes eu ia ver, eu era líder de jovens, o pastor colocava um diácono pregar no domingo à noite. Eu falei, meu Deus do céu, senhor, um camarada pregando tudo errado. Assim. Só que é um processo que Deus está trabalhando contigo também. Aquela palavra serve para alguém. Isso tem que ter maturidade e humildade para respeitar o teu tempo. Né? Eu comecei a ministrar mesmo com 30 anos. Porque depois eu fui fazer medicina, fui líder de jovens até os 23. Eu liderava 2.000 jovens em Joinville. E aí eu fui para medicina. Virei 0. E aí fiquei 6 anos bem em stand-by. Né? E depois Deus, eu me lembro um amigo meu falou assim, tu voltou com uma águia, né? Pregando em tudo quanto é lugar. Eu falei, não, mano. Eu fiquei 6 anos na caverna. Teve uma construção lá. E eu, desde os meus 14 anos, eu ministrava no fundo de quintal. Quando eu fui na CPAD, o Espírito Santo me lembrou do Salmo 113. Quem é como o Senhor, que levanta o pobre necessitado do monturo e faz se sentar com os príncipes. Aquilo ali não era por acaso. Deus me lembrou. E quando eu falava sozinho, quando eu ministrava sozinho, os maiores sermões meus foram construídos no fundo de casa, pregando para as minhas árvores. E os meus cachorros guapecas que eu tinha na época, que latiam, não sei se tinha a presença de Deus ou se estavam assustados por o culto acabar, que não aguentavam mais. Só que houve um preparo, né? Houve tudo isso, e esse preparo, essa provação, você tem que entender que é Deus que permite, né? E às vezes, poxa, tu parece que perde oportunidade assim, cara, Deus nunca errou. Deus nunca errou. Ô Mateus, Deus nunca errou, Linda Maria. Ele sempre vai chegar no momento certo. Só que o momento certo dele, que é o Kairos dele, né? Que Deus não tem tempo, na verdade, né? Deus é eterno. Né? Nós demos tempo ao tempo, mas Deus não tem tempo. Ele é de eternidade a eternidade. Então, se eu for falar de astronomia aqui, é uma coisa que eu adoro, vamos passar a noite inteira aqui. O nosso é o Cronos, né? Esse Cronos nosso, esse tempo nosso, que para Deus é segundos. Né? Então, assim, Deus não tem tempo. Ele é. Deus não fez, Deus é. Né? Deus é de eternidade a eternidade. Eu gosto daquela frase de quando Paulo diz aos Efésios, e ele nos criou nele. Ou seja, nós existimos em Deus. Já parou para pensar nisso? Que nós já existimos em Deus? Isso aqui não é nem predestinação, nem escolha, né? Não, isso aqui é Paulo falando aos Efésios. E ele nos escolheu nele, antes da fundação dos séculos. Nós já existimos em Deus, cara. Eu não sei onde nós estávamos, eu não sei qual foi a falha do Matrix que não faz nós lembrar do que passou, mas já não teve experiência com Deus assim que parece que você já passou por isso. Ele é uma coisa meio transcendental, uma coisa... Tem um filme muito legal para vocês assistir, botar uma minhoca na cabeça de vocês, chamado Interestelar. Um filme muito bom, que aí, quando eu estava vendo no cinema, eu me lembro a primeira vez, eu estava indo para a África, na verdade, e eu estava vendo um avião, e eu me lembrei do versículo de Moisés, do Salmo 90, que um dia para Deus é como 1000 anos. Ele vai parar num planeta e ele fica 3 horas lá, e o tempo é relativo, é diferente, segundo Einstein, e aí ele fica 3 horas, equivale a 30 anos, né? Aí eu me lembrei na hora o Salmo 90, um dia para Deus é como 1000 anos. Jesus está voltando, sim, são alguns segundos, esses segundos podem durar uns 50 anos, uns 10 anos, um ano, eu não sei. Mas que tudo se prepara para o Apocalipse, se prepara. Mas nós antecipamos as coisas. Por que o Hamas está lá brigando com Israel, aquele povo lá por causa daquela terra? Porque o homem, o pai da fé, tentou ajudar Deus. Não foi Abraão? Não teve lá Ismael? Para que Ismael? Porque não acreditava que Sara poderia partir, né, parir, dar um filho. Aí ele tentou ajudar. A ansiedade só atrapalha a nossa vida. E aí, por impossibilidade, a gente busca... uma semente foi plantada, até hoje colhe frutos, né? Aí entra um ponto, Rodrigo, que eu quero te perguntar, assim, porque a depressão é algo muito difícil, né? Ainda mais nos tempos de hoje, sim, que tem o preconceito. Mas já existe exame que mostra que a pessoa está deprimida. Já existe um exame de mutação genética. Então, assim, já podemos calar a boca de muito fariseu. Né? Então, antes de diagnosticar ali com laudo, já tem um exame que comprova isso? Existe um exame hoje que fala da mutação genética que você produz menos serotonina, chama MRTFH. Então, eu fiz o meu TCC exatamente voltado para isso. São 2 enzimas que elas produzem menos serotonina e noradrenalina. São 3 vias, dopamina, noradrenalina e serotonina. Se eu produzo menos... Então, a medicação, na verdade, ela não vai
fazer que você produza mais. A medicação ela vai bloquear. Todo dia o teu corpo vem e recolhe. Vem um carro e recolhe. Se eu estou bloqueado, sobra mais. Só que o problema não está no bloqueio, o problema está na produção. Na produção. E é uma deficiência genética. Por Deus permitiu, irmão. Então eu tenho uma predisposição a ter depressão, a ter esgotamento, a ter burnout, a ter ansiedade, mais do que as outras pessoas. O que Deus fez? Deus fez a medicação e Deus fez suplementação, que é L-metilfolato, que é uma coisa que você compra na farmácia, e ajuda na produção de serotonina e diminui o risco de câncer, porque ele abaixa a homosteína, que são 2 vias, né? Isso é B9 ativa. Né? Eu estudei 2 anos para falar isso aqui em 5 minutos, mas vamos embora. Né? Então, é mais ou menos isso. E as pessoas, quando eu descobri isso, foi um alívio, porque é um estudo, na verdade, alemão, que vai mostrar que as pessoas têm questões genéticas. Tem a questão né, de escolhas, de tragédias, de comportamento, né, da dependência química. Né? Por que as pessoas usam tanto droga? Sempre usaram, né? Mas por que tanto? Né? Existem vários motivos, desde a falta de Deus, desde a questão do corpo pedir a droga pela dopamina. Né? A pessoa que usa cocaína, ela usa para poder, na verdade, complementar a cocaína, a dopamina. Porque, cara, eu já passei por uma fase assim também, né? Terrível. Eu usei e realmente tu não tinha você preconceito. Oi? Tu não tinha preconceito? Não, tinha um conceito, né? Porque eu fui Na prática. né? Te fazia bem no começo. Fazia. Só que agora que passava o efeito também. Sim, aquele filme O Lobo de Wall Street, o Leonardo DiCaprio, tirando a parte ali um pouco mais perversa dele, ele é um cara inteligentíssimo, um cara TDAH, é um cara que funciona muito bem, mas é um cara que coloca tudo a perder por causa do excesso. Ele não teve o limite, e a droga não tem limite. Você falar para mim, mas a Ritalina é uma droga também, doutor. A metilfenidato, né? Sim, é uma droga, só que é uma droga que serve como remédio. Ele não vai trazer toxicidade para o teu corpo, diferente da maconha, diferente do cigarro. O cigarro ele tem a nicotina, faz bem, mas te faz muito mais mal, muito mais prejuízo. Eu sempre falo às pessoas, eu não sou ansioso quando eu entro no centro de recuperação para atender, ou numa clínica de internação, que a gente atende. Falei, então quantos cigarros você fuma por dia? Uma carteira. Falei, imagine se fosse. Imagine se fosse, né? Claro que você é ansioso. Você também é especialista nessa parte também de dependência química, né? Eu fiz uma capacitação, uma especialização pela UFSC em dependência química. Sim, porque o corpo ele pede. Por quê? Por ansiedade. Por exemplo, o cigarro, você está falando. Eu venci esse vício faz uns 6 meses. Acho que, creio que... Só que tem que cuidar, porque às vezes essa compulsão pode partir para a parte alimentar. Pois é. E aí é pecado também, é irmão. onde eu tenho outro problema. Também, irmão. Porque nós falamos de prosperidade, mas prosperidade é saúde, meu irmão. Sim. Sempre foi saúde, nunca foi dinheiro. Os homens que mudaram, deturparam isso. Mas prosperidade fala de saúde, cara. Assim, eu não consigo hoje olhar um cardiologista, por exemplo, um cara totalmente com obesidade de grau 3, por exemplo, né, com comorbidades, e confiar nele. Que autoridade ele tem? Ele pode conhecer o conhecimento todo, mas a prática não é. Ele pode conhecer a técnica, ele pode passar a medicação certa, mas ele descredibiliza tudo que ele vende. É que nem nós que ministramos e pregamos, e às vezes, qual é a saúde nossa? Fazemos o quê? Como é que eu vou falar de saúde, de prosperidade, se eu não vivo mais prosperidade? Se eu vivo tomando antipertensivo por sedentarismo, se eu vivo tomando medicações para diabetes por sedentarismo, se eu fico tomando civastatinas por sedentarismo, não é por questão é genético, não, é questão que eu posso mudar a minha qualidade de vida, mas eu não quero. Né? Eu sempre olho, eu tenho dificuldade, eu tenho que me policiar para não murmurar. Porque assim, como é que eu vou num evento, num congresso de igreja, que o cara lá está lá com a saúde dele esculhambada? Ah, mas Deus permitiu. Deus permitiu o quê, irmão? A preguiça? O provérbio 6:6 é ter com a formiga? A gente tem com a formiga, o preguiçoso. Mas a gente não para falar sobre isso. Mas olha o nosso contexto de igreja. Eu falo isso porque eu tive uma mãe que faleceu por isso. Né? Nós vivemos um povo doente. Essa questão do autocuidado, né, dentro da igreja, ela é gravíssima, porque você foca muito na parte espiritual, você traz muito a questão ministerial, muitas vezes, ali dentro da igreja, e o autocuidado, você vê um monte de gente doente fisicamente, pessoas que com limite de idade 60, 55, 60, 65 anos, o camarada está partindo já para a eternidade. Sim, de forma precoce. Muita gente morre de diabetes, mas é uma depressão não tratada, aí larga por tudo. Sim. Porque depressão sempre existe. Eu tenho diabetes também.
Então, você tem diabetes tipo 2? Tipo 1. Ah, tá. Você já teve essa questão genética tua. Sim. Então tem que se cuidar mais ainda. Mas assim, demorei anos pra cair A ficha. a ficha e falar, não, eu devo me cuidar. Hoje é mais difícil, é mais doloroso o processo, porque eu esperei chegar em um ponto, não... Uma internação? Não chegou num ponto desse, sim, mas tipo, hoje uma ferida na minha perna já vai meses pra sarar. Sim, e quem Entendeu? fez Fumei muito a tempo. insulina? Foi o diabo ou foi Deus? Na teoria Deus, porque já é algo que tem dentro do nosso corpo. Quem fez isso foi Deus. Foi Deus do conhecimento da ciência. Né? O Salmo 139 fala que a onisciência pertence a Deus. Então foi Deus que fez. Por que a insulina nós podemos e o antidepressivo não, irmão? Olha aí. Ô, irmão, te peguei, né? Te peguei, né, irmão? Tudo que você mais queria, né? Não, eu já estava pronto para esse momento já. Só faltava puxar a corda. Sim, mas porque a diabetes nós podemos e a depressão não, Matheus. Porque o AVC, a cefaleia nós podemos e a ansiedade não. Se a Bíblia está mais cheia de casos de ansiedade e depressão do que diabetes e hipertensão. E é um assunto que não é abordado, não é nem tocado. Não é tocado. Não, porque é mais fácil camuflar isso. Quantas pessoas dizem Maranata, hora vem Senhor Jesus, mas na verdade estão depressivas e querendo morrer, mas não tem coragem de tirar a vida porque vai para o inferno. Teoricamente, no que se crê, né? E eu vi uma pergunta do Lindomar, qual é a minha crença sobre isso? Depende. Paulo fala que nós estamos debaixo da lei dos homens. Se nós estamos debaixo da lei dos homens, uma pessoa que tira a vida, nem todas elas estão conscientes. Está com o seu juízo crítico prejudicado. Perante a lei dos homens, essa pessoa é imputável. Certo? Paulo fala que nós estamos debaixo da lei dos homens. Então, assim, existe casos e casos. Eu creio que nem todo suicida vai para o inferno. Porque ele está fora de si, na decisão do ato dele. Ele está tão doente que ele não consegue se enxergar. Não estou aqui criando uma... Eu acho que ele vai ter conta com Deus com relação ao seu chamado, que ele antecipou a ida dele. Ele vai ter prestação de contas. Mas querer jogar as pessoas no inferno... O homem da cruz não estava morrendo? Estava morrendo, não estava? Tava. Do lado do mestre. Do lado do mestre, não entrou? Aos 46 do segundo tempo, um gol de ouro. Gol de ouro. Pá, cruzou. Gol, Zidane, gol. Acabou o jogo. Acabou o jogo. E aí? Quem sou eu? Se não foi eu que morri no Calvário. As pessoas jogam muito, assim, antigamente, nem um velório de um... Eu não gosto muito de velório de paciente suicida, que é pesado, mas assim, cara, o velório é para levar Jesus, né? É para ser um culto, né? Né? Quantas vezes, quanto preconceito já teve? Isso não é nosso, é de outras instituições religiosas que jamais poderia estar na igreja qualquer tipo de culto fúnebre. Mas essa pessoa estava doente, cara. É que nem o diabético, quando entra em insuficiência renal, se não cuida, ela está doente, então não pode, porque ela foi negligente com a saúde dela. Sim. Alguns com álcool, outros, né? Quantos suicidas que tiram a vida, que colocam um carro a 200 por hora, mas ele não tomou a medicação, mas ele colocou-se em risco. É um suicídio indireto. Um cara que pega 200 por hora, então indiretamente é um suicida? Cara, eu acho que se ele tiver num carro, um Peugeot, por exemplo, 200 por hora, ele tá querendo morrer, né? Não, um Peugeot, o cara tá dentro, ele tá querendo morrer, na verdade, né? Se tá numa Mercedes, uma bomba. Tá numa Mercedes na Alemanha que pode 200 por hora, beleza. Agora, Autobahn. Geralmente esses atos impulsos, eles... Você que já foi pra Foz do Iguaçu, Cascavel, Foz ali, reta e tal. Não. Eu coloquei... mas... 190. Não, 190 já. Eu tinha um up da unção de Deus, aquele up. Se abrisse as portas, ele decolava. Não, era engraçado que o pessoal do Honda com o BMW dava luz alta pra mim. Eu falei, coitado, meu era até assim chipado, meu irmão era um som que voava. Só que assim... Uma bala. E corria risco de, nessa alta velocidade, conhecer Jesus, né? Sim, Mas um detalhe que a gente... um detalhe não, uma situação que você comentou da sua mãe, né? Que acabou falecendo na mesa de cirurgia. Recentemente aqui no nosso ministério também teve um irmão que acabou falecendo também na mesa de cirurgia, bem envolvido na obra de Deus também. Não conhecia ele diretamente, mas pessoas próximas dele falavam que era um homem usado por Deus e que acabou, por conta da cirurgia que ele fez, interrompendo o processo. A gente não pode dizer que, igual você falou, a gente não pode julgar e dizer que foi decisão dele, ou se não foi, se foi plano de Deus. A cirurgia era a fim de estéticos? Não, a fim de saúde. Saúde. Mas eventualmente a gente trouxe o exemplo do carro.
Sim, às vezes nós interrompemos nossa vida por decisões que são nossas. Sim. Deus tem todo um processo, todo um trabalho, todo um propósito já escrito para nós, conforme ele na palavra mesmo diz, né, que Deus ele tem os sonhos e o projeto para cada um, e por decisões nossas, muitas das vezes nós vamos lá e assim, interrompemos. Eu poderia salvar. Eu perdi uma amiga minha por uso de Dolantina, que é uma medicação para dor, e ela usava para alívio. Ela era enfermeira, uma pessoa do bem, nunca tentou suicídio, nunca tentou nada, mas foi constatado no laudo como suicídio. Mas na verdade ela errou a dosagem. Dolantina se passa da parada cardiorrespiratória, né? E ela errou a dosagem, estava cansada, esgotada, pós-Covid, aquela situação toda, enfermeira, e ela pegava de forma ilícita a Dolantina, que é uma medicação intra-hospitalar, e utilizava para aliviar a angústia dela, e dava uma sensação, a Dolantina dá uma sensação muito boa, o paciente pede mais também, às vezes, né? Porque faz bem, né? Só que a dosagem errada mata. Cocaína, dosagem errada, mata. Quantos pacientes eu já atendi que chegaram na minha frente e foram pro hotel no final de semana usar cocaína, usaram uma dose um pouco mais, o coração não aguentou e pronto, né? Indiretamente você se coloca em risco, é um suicídio também. Então assim, cuidar com essa parte de o céu é para isso, o céu é para aquele, né? Eu acho o julgamento, né? É Jesus, forte. Cara. Assim, isso não cabe a nós, né? O desejo de Deus é para que tenhamos vida. Sim. Pronto, o desejo de Deus não é para que ninguém... João capítulo 10, eu vim para que tenham vida e vida com mudança. Eu sempre digo e uso esse exemplo às vezes na igreja, que dentro de nós, se você tomar uma medicação agora, um chumbinho, por exemplo, né, um negócio, você pode tomar, você vai parar lá no pronto-socorro. Sim. Abrir o teu estômago, vai ter muitas células de defesa do teu corpo. Ou seja, a tua mente pode ter sido programada para a morte. Vou tomar para morrer. Só que o teu corpo ele vai reagir contra. Macrófagos, linfócitos, são células de defesa do corpo. Indiretamente, geneticamente, você foi programado para a vida. Isso é involuntário. Isso não depende de você. Você pode se colocar em riscos, tomar uma quantidade exceto, mas o teu corpo vai lutar até o último suspiro para a vida. Porque Deus soprou o fôlego de vida em nós. Ou seja, a mente programou a morte, mas o corpo ele vai batalhar até o último instante para que você não morra. Porque Jesus veio para que tenhamos vida e vida com a mudança. Então nós somos programados para a vida, cara. Qualquer corpo que você fazer uma anatomia patológica, tira um corte histológico de uma pessoa que tomou medicação, ele vai estar com células de defesa, porque Deus programou nós para isso. Isso é imunologia, né, médica, lá no segundo ano da faculdade, né, linfócitos B e T, que são células de defesa. Chegou uma infecção, ele vai preparar, quando chegar a próxima vez, ele vai lutar contra, até o último instante. Então Deus nos programou para a vida, né? Deus nos programou para a vida. Porque se você vai falar de suicídio, nós temos que falar de Sansão. Doutor. Vamos falar de Sansão, vamos polemizar? Vamos falar de Sansão então, irmão. Sansão, quem deu a força para ele, irmão? Deus. Ah, o que aconteceu? Ele sabia que ia morrer, né? Aham, irmão. Não é destruir a própria vida? Ah, mas foi uma forma diferente, né? Foi uma kamikaze. Ele morreu, mas morreu. É o kamikaze, na verdade, né? Os japoneses usavam isso na guerra, né? Sim, para defender. Sim, mas e aí? Então a gente fala, né? A gente fala umas coisas assim, mas a gente esquece de outras coisas, né? Porque bate. É tipo falar sobre sexualidade da igreja. A gente fala que é tudo o diabo, né, irmão? É tudo o diabo, né? E as pessoas que são abusadas, porque boa parte das pessoas que têm... como eu posso falar para você, para não ser cancelado aqui, mas boa parte das pessoas que tem esse desejo, essa opção, né? Com relação à sexualidade, pode ver, tem problemas com paternidade. 60%, não precisa nem fazer uma pesquisa, faça os que tu conhece, 10. Levanta quando tem problema com paternidade. Quantos foram abusados? Ah, é o demônio do abusador, da pedofilia, então, né, irmão? Ah, tá. Eu sei porque eu pesquiso sobre isso. Eu escrevi um livro sobre isso, sobre sexualidade. Nós temos que falar, porque existe na igreja. Sim. Ou não existe? Na tua igreja não existe. Opa, sonha. A minha é a mais certa de todas. Não. Qualquer um está... Mas não é demônio também. Para de atribuir tudo ao diabo, cara. Tem coisas que são... Nós temos que cuidar com os nossos filhos. Porque o abuso geralmente está voltado para quem é mais conhecido. Eventualmente, um caso ou outro, tem que estar de olho no que vê, no que escuta, no que olha no computador. Atento. Filho não tem que ter computador trancado dentro de um quarto, cara. Filho tem que ter computador aberto. O dia que ele tiver o dinheiro dele, 18 anos, e olhe lá, pagar as contas da internet, aí ele pode decidir o que ele quer ou não. É a tua família, a tua casa, defenda ela. Saiba, participe dela. Eu tenho um amigo meu que ele fala assim, Rodrigo, meu filho ia jogar bola, eu ia com ele. Sim. Ele é jornalista e ferramenteiro.
Eu falei, meu filho ia na casa de um amigo, eu ia junto. Eu ia junto porque eu queria saber o que estava acontecendo. Ele podia até se perder, mas eu estava junto. Né? Isso ajudou muito a policiar as decisões dele e aí por diante. Até porque a formação, né, do cérebro humano, e você pode até atualizar a gente sobre isso, ela vai até os 20 e poucos anos ali, né? Para que ela consiga criar os... Aí você entende por que o ataque, né, é tão forte na adolescência e juventude, porque é onde você consegue dar uma modulada nisso para atrapalhar a vida adulta lá na frente. Porque muitas relações, nas questões, principalmente relacionamento assim, de sexualidade, principalmente a homossexualidade, as relações homoafetivas, a maioria é mais companheirismo, é amizade de uma coisa que não teve. Né? Não é tanto atração, prazer, tentar que alguns experimentam e voltam, né? Mas é difícil. Tem uns que lutam contra, e é uma luta contra, porque geneticamente, como dizia o Dr. Enéas, se colocarmos duas pessoas em uma ilha, cromossomo XY e XY, vai acabar a humanidade. Então, teoricamente, não foi para isso que nós fomos criados, para reproduzir. Não tem como, vai acabar, destrói, acaba. Só que automaticamente a gente tem que parar também de demonizar tudo. Não estou falando que algumas forças trabalham contra, mas eu estou falando assim que tem coisas que são nossas de comportamento. Está na nossa mão tratar. Exato, está no nosso alcance. Atrás, informação. Exato. E é uma coisa, principalmente, né, que o cristão, acho que principalmente das décadas anteriores aí, eles pagaram um preço. A nossa geração ainda paga um preço muito alto por não é só não ter informação, uma desinformação de muita coisa que acontecia. E a desinformação é pior, porque muitas vezes ela vem mascarada em cima de uma coisa que a pessoa mesmo não tem domínio nenhum e ela cria um monstro na cabeça da... Quanta gente foi... me lembro perfeitamente até de situações graves que foram parar nos hospitais, que a pessoa tinha uma síndrome de convulsão, por exemplo, convulsão. O pessoal foi expulsar demônio, do cara. Pelo amor de Deus, tinha que ter passado ácido valproico para ele, tinha que ter passado lamitologina, tinha que ter passado... Sim, Rodrigo, eu presenciei uma situação dessa, inclusive ali, muitos anos atrás ainda, bem faz tempo já, de uma pessoa convulsionando. Claro que se você pode sim chamar o SAMU ali para fazer um atendimento, mas as pessoas ali orando e tentando expulsar, eu falei, peraí, não é isso. A pessoa ela precisa de ajuda. Uma crise ela está numa crise epilética. Exatamente, é bem isso. Então aí precisa de uma ajuda médica. Há 20 anos atrás isso era comum, cara. Vinha 3, 4 irmãos, já sufocava o irmão, coitado. Né? Já estava difícil a situação ali. Vulnerável, sem força, convulsionando, tendo desequilíbrio eletrolítico do corpo. Né, tendo espasmos, tendo alterações todas no corpo simpático. Meu irmão, né? Só que às vezes muitos deles também paravam de tomar medicação. Eu passei uma experiência numa reunião que eu fiz com a minha equipe de vendas, onde foi o contrário. A pessoa em si tinha muito mais força do que o normal. Não, aí já... Se é uma questão... Porque assim, se você belisca um cara com convulsão, cara... Assim, ele não sente nada. Então, só que daí eu fui descobrir que ele tinha um problema no estômago. O estômago estava ligado diretamente com o cérebro, algo assim. O senhor vai me dizer agora. E isso trouxe esse transtorno psicológico também. Tem algo a ver? Em vez de ser uma síndrome conversiva. A síndrome conversiva já é quando a pessoa começa a se torcer e tem uma crise tão grande que ela se torce, ela tem... Eles chamavam antigamente de piti, mas não é piti, não é frescura. É uma síndrome conversiva, que a pessoa tem uma reação do corpo que se torce, que fica paralisada sem fazer... O síndrome conversiva não grita, né? Não, acho que esse ele gritava. E também você é vergonha também, né? Tem gente que gosta de chamar atenção, né? Uma vez eu fui ministrar no Espírito Santo, eu estava pregando, daqui a pouco a mulher começou a se manifestar. Eu falei, eu comecei a cantar uma canção, pelo sangue. Eu falei, vou tira dali, leva pra sala, para. Começar a expulsar demônio agora no meio do culto, eu já não quero atrapalhar. Ela queria chamar atenção. Falei, a calma dele, né? Pelo sangue. Pelo sangue. Não, porque, tipo assim, a gente é calejado, né? Assim, eu não gosto muito dessa parte de exorcismo. Mas se eu tô jejuando, tô orando, mas eu não vou atrapalhar o culto, cara. Tá atrapalhando o culto. Quer conversar, perguntar, então por que veio, de onde veio, não. Pelo amor de Deus, entrevista com o capeta, sai fora, velho. Não, meu sonho, né? Meu sonho, não. E dentro disso, a gente tava falando das doenças de não procurar ajuda, porque é mais fácil terceirizar, né?
é o capeta, o demônio, sei lá o que for. O capeta nem tem nada a ver com isso. Não né? tem nada a ver. É a pessoa pegar e consultar e ter pessoas ao redor para que possam trazer dar esse acesso também. Ó, vai consultar, vai fazer uma atividade física. Sim. E no nosso primeiro bloco você comentou da questão da atividade física. Trazendo para o termo técnico do corpo. A atividade física a gente sabe que ela faz bem, aqui nós que eu digo que nós não temos conhecimento, faz bem para a saúde, vai melhorar sono, estresse. Cortisol. E além disso... Cortisol é o hormônio do estresse, não é uma coisa abstrata, é uma coisa absoluta. Diminui o estresse, melhora o teu sono, melhora o teu nível de irritabilidade. Testosterona aumenta a testosterona. A atividade física, ela dilui as suas energias que você absorve durante o dia. Né? A atividade física é fundamental. A alimentação e a atividade física. Porque a alimentação, tem que pensar que tu é um organismo, né, cara? Então, assim, onde está o motor do teu carro? No teu intestino. Se você não fizer a revisão do motor do carro, o que acontece? Você anda 10 litros, anda 5. E não adianta, você pode botar a gasolina aditivada, premium, não adianta. Porque tu tem que fazer manutenção do intestino. O intestino foi criado onde? Na 8ª semana de gestação. Na cabeça, no ovário. O cérebro e o intestino, ele se divide na 8ª semana de gestação. Isso é ciência, isso é embriologia. Ele se divide, metade vai para o intestino, metade para o cérebro. Poxa, é o mesmo tecido. Então, se é o mesmo tecido, eles têm uma ligação muito grande, o intestino e o cérebro. Alguns chamam de cérebro desconhecido, outros segundo cérebro. Eu gosto mais de cérebro desconhecido, porque é um livro de 1999, de um médico alemão, que fala que lá no intestino é produzido 70% da nossa imunidade. No intestino é produzido 70% da nossa serotonina, o hormônio da alegria. Acetilcolina, 50%, memória. Ou seja, o intestino é a maior fabricação de todo o organismo. É o maior órgão, o melhor órgão, o mais importante do corpo, do ser humano. E aí vem a questão que eu até tinha colocado, a gente estava trocando uma ideia sobre o prazer que mata, né? Muitas vezes uma alimentação altamente gordurosa e tal, tem aquela sensação, aquele pico, né? Mas é um prazer que mata. Sim, porque, tipo assim, eventualmente você vai fazer isso, você vai tomar, você vai comer uma coisa diferente, não sejamos hipócritas. Sim. Mas nós temos que cuidar. Recorrência. Comer 3, 4 vezes na semana, né, no dia, se alimentar de forma correta, aprender a dizer não. Quantos eventos eu vou, eu disse, não quero, irmão. Tá louco, pizza, já comi já quarta-feira, deu, saúde de volta. Né? Eu prefiro um ovo, uma salada, não é porque eu gosto, porque... Eu sei perfeitamente que isso vai aumentar meu colesterol, meu triglicéridos, vai deixar eu mais cansado no outro dia. Metabolização, jantar 10 horas da noite, não é saudável. Mas é bom. E automaticamente, é bom aos olhos, né? É bom aos olhos do diabético aqui. Mas na corrida, olha, na corrida... Aí depois tem que correr dobrado. Cara, na corrida faz uma baita de uma diferença. Sim. Eu sinto isso quando eu me alimento mal, no outro dia... É péssimo, é pesado para correr. Dá uma diferença muito grande. Sim, dia a dia até não acordar, né? Eu tenho 2 pontos aqui para trazer. Primeiro, como ajudar uma pessoa em depressão, já constatado, depressão e dupla personalidade, não bipolar, né? É bipolar. Outra sobre bipolar, que é uma outra doença, mas podemos falar sobre ela. Tá. Como ajudar, se é que tem como a gente ajudar, tipo, seja lá escutando... acolhendo, seja lá como for, e o quanto que daí volta para o assunto que a gente estava falando da dependência química, o quanto a droga influencia nesses casos também, como por exemplo a maconha, que é uma droga leve, natural, o que a maconha influencia nisso? Vamos lá, ajudar é orientar, né? Se você não tem técnica para isso, você orienta. Você não precisa ser bombeiro para dizer que está pegando fogo, né? E cuidar para não com julgamento. É assim, orientar. Só, olha, tem uma coisa que foge da minha realidade. Porque tu vai perceber que a pessoa vai nos 7 quinta-feiras da vitória e não vai resolver o problema. Porque o problema está, às vezes, em passar figo na ferida do rei. Por que Deus não curou lá o rei Ezequias, mandou passar figo? Não foi isso? Foi, né? Velho Testamento. Foi. Pois é. Davi pedia para o pessoal comer cevada. Velho Testamento também, irmão. Tá na Bíblia. Porque cevada ajudava a dopamina ajuda na guerra. Ajudava a ter ânimo, né? Então tem coisas que eu não sei, mas eu sei que vai ajudar e eu posso orientar. Eu oriento, né? Porque assim, tu vai perceber os sinais. Não dorme bem, tá irritado, tá isolado. E você não vai deixar essa pessoa sozinha. Por mais que ela queira ficar sozinha, você vai orientar a família. Então eu já tô errando aí, já tô deixando sozinho. Porque assim, a pessoa se fizesse isso com você,
como é que você se sentiria? A Se colocar no lugar, empatia entre a no cara do que Jesus falou, né? Talvez nessa questão até, às vezes, é de não querer incomodar, né? Alguma Sim, coisa nesse sentido. principalmente por Mas é isso. justamente contra isso, né? Porque a pessoa vai dar sinais que ela não quer. A memória rápida dela. Fala, não quero ninguém aqui e tal. Mas inconscientemente ela precisa de ajuda. E aí que vem a conexão e a insistência e a compaixão, né? De quem... Até ela poder ter esse insight, essa noção que ela precisa de ajuda, o quanto ela estava doente. Depois ela vai te agradecer. Mas no momento ela é tipo bêbado, não tem um bêbado quando não quero, ele sabe todo mundo, ele fala de amor, ele fala de vida. Cara, passou aquele pó, ele volta ao normal. Ele volta ao normal. Acho que deu um berro aqui. Não, tá. depois guarda. Aí ele volta ao normal. Então, assim, eu ter essa percepção que um tratamento para uma depressão vai espiritualidade, pode ser a igreja, pode ser a fé, atividade física, alimentação, medicação e terapia. É um conjunto da obra. É um tratamento multidisciplinar, não é só medicação. Porque a ideia da medicação é ficar o quê? 6 meses, 1 ano e vazar. Mas para tirar a medicação, ela tem que entrar na atividade física, ela tem que entrar em terapia, ela tem que cuidar com a espiritualidade dela, os relacionamentos dela, tem que estar bem. Ela tem que voltar para o equilíbrio, né? Sim, ela tem que voltar para o equilíbrio, mas nesse momento ela precisa da medicação para botar o trem no trilho. Uhum. E a parte espiritual, principalmente, junto com a medicação, sim, claro. Cuidar para não também espiritualizar muito demais, vai num culto demais animado. Deus me curou, tá? Deus está te curando através da medicação também. Porque se você parar para pensar, a medicação que funciona tão certinho para regular a pressão arterial, cara, isso é milagre. Sim, sim. Isso é um milagre que Deus fez, meu irmão. Né? Parar para pensar que a insulina ou metformina utiliza e mantém os níveis de glicemia, cara, exatamente como deve. O homem jamais teria capacidade dessa sabedoria, desse conhecimento. Não. É coisa que vem do alto, não adianta. Alguns podem se achar, né, o Nabucodonosor, mas a verdade sabemos que é por meio dele, para ele, que foi Deus que deu conhecimento e nos ajudou, né, para que pudéssemos ter uma qualidade de vida melhor, né? Transtorno bipolar já é uma coisa diferente que você pode ter geneticamente também, ou pode desenvolver com os estresse. Quando você segura demais, engole demais, quando você passa por muito estresse, privação de sono, as pessoas... de 5 horas para mim dormir tá ótimo. Não tá ótimo, irmão. Você tá privando do teu sono. 3 horas tá ótimo. Começa a ver, 3 horas dormir. Tem como alinhar os dois? Tipo assim, ter bipolaridade e também depressão? É que a depressão, a bipolaridade, ela vai ter fases depressivas. Estão interligados. É mais difícil de se lidar, só que o tratamento... A bipolaridade sim, né? Porque o camarada, ele muda de humor, ele tá bem... Tem muitos pastores bipolares, cara. Meu Deus, porque é muito estresse aí. A vida, as frustrações... A dinâmica, né? A dinâmica, lidar com o povo. Mas por uma pessoa não dá pra mandar o crente pro inferno, ainda dá vontade, né? Mas por uma pessoa bipolar, sai daqui, não, Jesus, vaza para outro lugar. Paulo não fez isso? Demas, entreguei para esse século. Eu estou usando a Bíblia aqui para vocês não dizer que eu estou pregando heresia. Alexandre, tu era filho do diabo. Paulo falou isso lá na Bíblia, irmão. Né? Só que o pastor não tem como dizer assim, não vem na minha igreja. Né? Ele ora lá internamente, leva ele para outro lugar. Diz, em nome de Jesus, leva para outro lugar. É porque tem crente chato demais, cara. Tem crente que é perturbado. Tem crente que não quer cura, que não quer melhorar, que não quer mudar, que quer a bênção de Deus, que é murmurador, que sanguessuga, que é pesado em energia. Só fruto da carne. E isso a gente traz só no nosso ambiente que a gente diz de instituição e igreja. Trabalho normal. Agora, se trazer para o trabalho, ainda que a gente ainda tem algumas pessoas que às vezes não tem inteligência, não tem a consciência da inteligência emocional e tudo mais, aí isso gera muito transtorno. Só que aí basta você também, quanto você absorve disso tudo. Por que você absorve, Matheus? Assim, o cara falou que você é um zero à esquerda. Isso valida você? Não. Então. É o quanto você tá blindado também. Sim. E aí, aproveitando já, a gente caminha já para mais pro fim. E tem uma dúvida que eu quero também tirar. Mas antes ele me respondeu da bipolaridade. Da bipolaridade também da maconha também. Na verdade, deixa ele responder, eu já pergunto. A bipolaridade, na verdade, ela se trata com medicação. Com medicação. Modulação de humor até Jesus voltar. Certo. Você pode ficar muito tempo estável, que nem uma medicação antihipertensiva. Eu fiquei 10 anos, não aumentou mais a pressão. Não está fazendo atividade física? Bem, a pressão vai subir de volta. A pessoa ficar 3, 4 meses sem nada, daqui a pouco dá um estresse, a pressão sobe. Aí você coloca em risco, porque você aumenta o músculo cardíaco na pressão arterial. E o músculo cardíaco ele não volta mais, mas você morre de insuficiência cardíaca, que é uma doença terrível, é que nem respirar no seco, né? É morrer afogado no seco. Entendeu? Então, assim, você não vigiou,
Né? Ah, a pressão tomava quando dava. Quando dava estresse, tomava medicação na pressão. Quanta gente morreu de insuficiência cardíaca? Porque o músculo cardíaco é o único músculo que ele hipertrofia, ele não volta ao normal. Mas a pessoa não vigiou lá, né? Não vem agora pedir para Deus resolver um negócio que você não resolveu, que você semeou. Que Deus te entregou bom, você não cuidou. Agora, a maconha, eu sou totalmente contra. Exceto o cannabis, para algumas patologias, algumas doenças, é uma coisa que é extraída da planta. Sim, sim. Né? Funciona para crianças com convulsões, autismo. É uma droga controlada. Sim, é uma medicação mas não controlada. Né? Sim, não, porque a substância do fumar... A substância do fumar... Tem muitas substâncias, cara. E você pode se colocar em risco, você pode desenvolver esquizofrenia, como eu já vi. Maconha, sim, maconha. Cada um tem uma genética diferente. Tem gente que desenvolve por câncer. Você estava falando ali da depressão. Mas o câncer, a gente com 20 anos, pela alimentação, desenvolveu de forma precoce câncer. Quer dizer que essa pessoa é mais fraca que a outra? Não, ela tem uma predisposição. E acabou desencadeando. Assim é para a maconha. Quantas esquizofrenias poderiam ter sido evitadas, que é uma doença sem cura na psiquiatria, com um custo alto para o Estado. Né? Mas naquela brincadeira a pessoa deu uma surtada e não voltou mais, irmão. Aí perde a qualidade de vida, não casa, perde a qualidade de funcionalidade dela, se torna um peso para o Estado, um peso para o município, um peso para a federação. E o quanto isso é prejudicial para uma pessoa que ainda tem esse tipo de doença, como depressão? Não, a depressão ela piora, a bipolaridade às vezes melhora, depois piora. Né? A esquizofrenia é um prato cheio, né? Mas relacionado à maconha, a esquizofrenia que mais pega, assim. As doenças, as drogas em si, né? A questão genética, na verdade, questão genética. Eu tenho uma tia que é esquizofrênica e desencadeou por um trauma. Por um trauma, assim. Mas ela voltou, tratou. Cara, ela lembra de coisas lá da infância. Ela não teve um prejuízo tão cognitivo assim. Mas ela teve um prejuízo laboral. Não conseguia mais trabalhar, mas andava que nem uma mendiga na rua. Entendeu? Assim, a mãe dela morreu, minha avó morreu. Muito cedo, e ela ficou sozinha, acabou tendo um filho, foi tirado o filho dela, né? Era o Douglas, e acabou trazendo prejuízo. Se tivesse talvez a rede de apoio, teria sido bem melhor para ela, mas sem mãe, aí só um homem na casa, meu pai e os irmãos, aí eram mais complicados ainda. Condições complicadíssimas. Sim, e dela foi um trauma, mas a questão da esquizofrenia fala-se muito por genética. O uso de drogas piora. Né? E pode ser pode desenvolver só o código, mas não desenvolver a patologia em si. Essas pessoas que você vê muitas vezes, você está dirigindo, né, indo para Londrina, para o interior, para a praia, e às vezes você vê o camarada com um saco nas costas, ele separa, às vezes até já teve situações dessas de conversar, são pessoas que têm uma inteligência, que têm conhecimento, tudo, mas o cara existe um outro foi andar pelo mundo. Não é tanto esquizofrenia, já eu digo que é uma coisa pesada, porque o morador de rua, ele perde o seu respeito. Eu atendo, coincidentemente, o pessoal que está de Balneário Camboriú, internado em uma clínica perto de Joinville. E muitos deles, por frustrações, por lidar com os problemas, são pessoas inteligentíssimas, mecânicos, estudados, mas entra numa atrofia, entra num buraco, numa cisterna, que parece que aí já vem uma coisa espiritual, sabe? Porque tipo aquele porco que você lava, ele vai voltar para aquilo. Para aquela vida que tem sem estada, sem moradia, sem endereço, né? E volta para aquilo. E se não tiver determinação, se não tiver, o que eu falei ontem para ele, se você não tiver determinação, você vai voltar. E aí tem uma questão espiritual também, que é eu creio que existe uma questão espiritual, porque lembra do filho pródigo? O filho pródigo foi para onde? Sim, os porcos, cara. Ele foi feito para aquilo? Não. Ele se recuperou, mas ele teve que voltar, ele teve que pedir perdão, ele teve que aceitar algumas coisas que não estavam exatamente como ele queria. E olha que interessante, ele teve um pico altíssimo de prazer e depois ele entrou na porque depressão, ele tinha tudo, na verdade, e aí ele em casa, veio o reconhecimento, quando ele se volta para Deus. E das drogas, da dependência química, a pior seria o álcool? Porque a gente vê muito correlacionado eu acho assim, que o álcool é o pior pelo sentido. O álcool é uma droga associável. Legalidade. É uma associável, mas ela deprime. Ela deprime o sistema nervoso central. Isso para uma pessoa que já tem um problema, então potencializa assim. Sim. Se tiver depressão, já potencializa. Os abismos, né? Um abismo diabetes, doenças cardiovasculares, né? Doenças ligadas à função renal. Mas nem aquele copinho para firmar o pulso nos almoços? Não, eu acho que o vinho que Jesus transformou tinha um pouco de fermentação, né? Vamos falar a verdade. Mas eu tenho problema com álcool porque eu vi o meu avô. Meu avô era alcoólatra. Eu ia buscar ele, um cara gente boa pra caramba, mas ele tirou muita alegria da nossa família.
mais com a minha avó, e o tempo que ele ficava mais sóbrio era pouco, mas é o cara que me jogou botão comigo, o cara que me levava na escola, o cara que me levou na feira de ciência. Mas eu busquei ele acho que umas 50 vezes na rua, meio caído, quase caído, um cara que trabalhava... Matheus fazia isso também com os bêbados na rua, levava em casa, né, Matheus? Sim, assim, era um cara... colocava no carrinho de mão, e o meu avô era um cara fantástico. Ação social. Só que a depressão do meu avô fez ele usar o álcool. Ele levou um golpe aqui em Curitiba do irmão dele, que trabalhava com móveis, ele levou um golpe e aquilo ali foi o ápice dele. Ele trabalhava aqui... conseguiu voltar? Não, assim, e aí o álcool ele camufla, né? Que é a droga associável. Tô bebendo todo dia. Só que tá mexendo com o sistema nervoso central, tá levando um quadro de depressão. E vai só avançando. E aquele ditado, né? Você não cai, você vai caindo, né? Você vai aos caindo. pouquinhos. E quando o cara, uma camarada vê, ele não consegue bem, retornar. Cara? Por que eu preciso beber? Será que eu não consigo ficar bem sem beber? Será que eu não consigo ficar bem Desconta na sem atividade física, usar? então, né? Porque quer gastar uma energia, vai gastar numa atividade física, velho. Quer liberar endorfina, vai na atividade física. Só que é uma escolha, é uma decisão. É uma decisão. Rodrigo, e pra gente caminhar, até para eu fechar minha parte de perguntas aqui, que tem muita coisa que eu gostaria de saber, mas o tempo, infelizmente, nesse momento vai não ter permite. que voltar, hein? Vai ter que voltar. A gente fazer outros bate-bolas aí. Mas uma outra questão que pega bastante, principalmente falando, a gente falou sobre o uso de drogas, né, como que as pessoas reagem, essa instabilidade emocional que gera no médio e longo prazo, principalmente em relação ao álcool. E trazendo também a questão de burnout hoje, que é uma coisa que está muito forte, né? As pessoas, isso está muito forte, as empresas, elas tentam criar, ou não sei se maquiar, ou condições, muitas vezes, para que as pessoas saibam lidar com a pressão no ambiente de trabalho. Como que a pessoa pode cuidar disso aí, né? Principalmente essa geração mais nova, agora que está entrando, que quer tudo a curtíssimo prazo. Como lidar com isso? Como que trata? Como que previne isso, né? E mais da tua prática clínica, daquilo que você vem acompanhando no teu dia a dia de consultório. O burnout, eu passei por burnout. Então, assim, esgotamento, que eu tinha raiva de pregar. Médico tem burnout? É o que mais tem. Mas não é só tomar um... Não, né? Vai camuflar, né? Você vai camuflar, mas vai latejar lá. Você pode tomar um analgésico por uma lesão de menisco. Né? Se você não mudar a tua rota, mudar os teus conceitos e mudar o teu estilo de vida, você vai adoecer e morrer. Literalmente. Né? O primeiro grau de burnout, que você pode dizer, o primeiro sintoma é quando você começa a levar o seu trabalho para casa, cara. Em termos laborais, né? Começou a levar o seu trabalho para casa, meu irmão. Você começa. Que rever meus conceitos. Sim, eventualmente um dia ou outro você leva, mas começou a levar demais, vai dar BO. A caixa vai quebrar. Né? Professor, a gente vê muito isso. Né? Pastores, a gente vê muito isso. Saber separar. Essa semana eu ameacei de dar uma advertência para minha funcionária porque ela mandou uma mensagem para mim 8h44 da noite. Eu falei assim, mas tu sabe que existe uma lei, né? É uma lei. Lá na clínica eu sou o imperador e a lei é minha. Não se manda nenhum contato, nenhuma mensagem. Eu não quero saber do que aconteceu. Amanhã. É uma coisa que está pegando fogo na clínica? Não. É uma coisa de paciente de vida e morte? Não. Então amanhã você manda o recado. E não me interprete mal porque eu sei que eu estou fazendo. Eu já perdi paciente, já perdi funcionário por burnout, porque ele começou a levar para casa uma coisa, outra, foi pegando várias coisas e não vai dando conta. Não vai dando conta, porque tipo assim, você é ser humano, cara, você não é uma máquina, até a máquina quebra, imagina o ser humano. Então assim, é um dos primeiros sintomas que a gente vê, depois é cansaço, só que o burnout ele engana muito mais, e é pior do que a depressão. Porque a depressão, quando ela atinge o ápice dela, o que ela acaba mexendo com as suas funções cognitivas, você não consegue mais resolver. O burnout não, você consegue resolver ainda. Quebrado, cansado, você consegue ainda. Você vai indo. Consegue calcular, consegue resolver as coisas, as tarefas, só que ele vai sugando todo o teu corpo, toda a tua energia, todas as tuas vitaminas. Digamos que aqueles 20% que você teria para estar numa condição ali de lazer e tal, você está consumindo aquilo para finalizar. Tudo. E você vai começando a ficar irritado, ansioso, deprimido, cansado e odiando aquilo que você amava, cara. Odiando aquilo que você amava. Eu me lembro uma vez eu fui pregar numa cidade, o pastor fez eu pregar, eu conto sempre essa história, cara. E eu estava doente, e o pastor não me liberou para vir embora. Eu falei, poxa, que evangelho é esse? Mas você conhece um congresso de jovens, chamaram? Eu falei, mas eu estou doente, estou com 40 graus de febre. Placa de garganta, cara, aqui, ó. Meu irmão. Bati o pé e falei, nunca mais eu piso aqui. Nunca mais eu vou pisar naquela cidade. Por quê? Porque não houve respeito com a minha pessoa. E eu também comecei a me respeitar.
já fiquei doente uma vez, um congresso em Criciúma, e o líder de jovens, nossa, tem que vir pregar. Eu falei, não, irmão, tô aqui no hospital. Não tem como. Pega essa oferta, queima tudo, pega esse seu dinheiro de gasolina, queima tudo, doa para os pobres. Eu não preciso disso, não, irmão. Se você não tem a empatia e a capacidade de respeitar que eu estudo no hospital, né, a obra vai continuar. Jesus é o dono da obra. A obra segue, né? Segue. E tem uma coisa muito importante que às vezes, infelizmente, né, de um modo geral, as empresas por si só, não que elas façam isso de forma intencional, mas se não houver um cuidado, acaba acontecendo, é operar muito forte na parte de autocrítica das pessoas. Porque as pessoas, por serem autocríticas, elas não querem se expor de forma negativa, elas não querem, por mais que ela não esteja muitas vezes satisfeita com aquilo que ela está fazendo. E o que acontece? Ela começa a se doar muito, ela começa a se entregar muito, ela sempre acha que está devendo alguma coisa que ela precisa fazer. Mas e aí ela precisa ter autoconsciência de que as coisas vão continuar existindo e acontecendo, indiferente se ela está ou não ali. Sim, o que vai e se ela não tem essa sabedoria, ela se arrebenta. Só que se o gestor ele tem uma visão à frente de águia, ele vai saber perfeitamente que ele vai colocar o funcionário dele em risco. É o que eu fiz. Eu falei, a próxima vez vai ser uma advertência para o funcionário. Ele está trabalhando bem, ele está sendo um Caxias, ele está sendo um cara totalmente disciplinado, mas fora de uma regra. 7 horas desliga de tudo. Eu tenho 2 telefones. Eu tenho um telefone da clínica e o meu. Esse aqui só a família sabe, cara. Esse aqui, alguns pacientes têm de fora, né? Alguns pastores sabem, mas eu nem olho. Áudio, nem olho. Não mande áudio para mim que eu não gosto de áudio. Eu escuto, eu até escuto áudios pequenos, mas áudios grandes não dá. Porque imagina o pessoal mandando, o cara mandando áudio de eu 10 mandei minutos. os áudios pra ele digita 10 minutos contando a vida e... Não, cara, assim, depois do meu trabalho, eu quero meu lazer, tô com meus cachorros, tô jogando videogame, tô lendo a Bíblia, tô estudando. Passeando, eu não quero falar sobre isso agora, chega, porque se eu não me respeitar, eu sei que eu vou adoecer. Essa é uma coisa que eu peguei muito forte, assim, ó, eu aprendi a virar essa chave, e é uma coisa até que me incomoda. Só que é difícil. Se eu não tô trabalhando, por exemplo, se eu tô no momento, inútil, né? no momento de férias, eu desligo, e às vezes a minha esposa, amor, eu pergunto alguma coisa, alguém vem falar alguma coisa, dependendo do nível de profundidade sobre o meu trabalho, eu sinceramente, eu não gosto. Mas você tem que se posicionar. Exatamente. Aquilo me incomoda, porque na minha mente eu já fiz essa troca na minha cabeça, falei, agora é meu momento, esse momento é meu. Eu preciso de atividade física, de eu fazer uma leitura, de eu me cuidar. Então até fico meio incomodado, assim, de me irritar mesmo. Se é muito incisivo, tem que ficar resolvendo alguma coisa. Mas é uma coisa que eu aprendi a desenvolver depois de muito tempo. Depois de muito tempo mesmo. Que não é um processo fácil. Que não é fácil, né? Doutor, pra gente ir seguindo, eu vi que você trouxe um material aí da sua clínica, quero que você... África. Esse é da África? É da clínica, mas é voltado com a África, né? Na verdade, eu fiz uma pasta, um portfólio, na verdade, tem junto, voltado com a África, com a missão que a gente tem lá, né? Nós somos médicos cristãos, psicólogos, nutricionistas, e por causa disso sofremos bastante perseguição também, né? Mas eu gosto de uma perseguição que é boa, tira nós da zona de conforto, né? Exato. Literalmente, assim. Você gosta do confronto, pelo que eu percebi. Ele gosta. Sim, mas para crescimento, né? Todo confronto para crescimento, assim, porque precisamos, como o Lindomar falou, é falta de respeito das pessoas ter esse você acha que eu, quando vou na igreja pregar, o pessoal não vem perguntar coisa médica? Lógico, vem. Vem, irmão, mas eu também sei dizer não. Sim. Aí eu pensei que tu era tão queridinho. Não cara, eu já saí de igreja meia-noite. Aí tem que separar as coisas, né? Eu já saí de igreja. Com a fila ali, atendendo as pessoas. E não era só doença psiquiatria, era ginecologia, era dermatologia, era tudo. Não é a minha área. Cara, eu falei assim, mano, eu peguei e comecei a filtrar. Aí tu é dado como mal educado às vezes. Não, porque tu sabe perfeitamente que tu tem que enfrentar segunda-feira. Tu sabe que se tu não fizer isso, tu vai ficar cansado e suga. Tu acabou de ministrar aquela carga energética ali, 40, 50 minutos. Aí para mais para atender pessoas. Tipo, eu não oro por pessoas depois da oração final. O que tu é? Tu é especial, João Batista? Não, cara. Ora na oração e pronto. E pô, quero que ore pela minha cabeça. Não oro, irmão. Só ora aqui. Chama aí na frente. Não vem. Se vem, amém, tu recebeu. Mas não é seriamente colocar a mão sobre a tua cabeça vai curar. E caso o pessoal queira
consultar com você? Aonde que... A clínica é Psique, você acha no Instagram, acha no Facebook, e acha no nosso canal lá. Qual que é o endereço dela? É em Joinville, mas atende online para o Brasil inteiro, né? Atende psiquiatria, psicologia, nutrição, né? A gente trabalha com esses 3 aspectos. Tem um neurocirurgião, na verdade, que é o Júlio também, que atende lá, é um médico cristão também, né? Nós trabalhamos com missões, a gente tem 5 missionários no mundo, a gente ajuda diante das consultas, a gente tira uma pequena parte, e ajuda em Cuba, ajuda em Moçambique mensalmente, né? Eu fui 3, 4 vezes já para a África, né? E devemos ir a Cuba, vamos no Uruguai agora no mês de março, né? Em ação voluntária, atendimento. Na África eu fui atender um orfanato, por exemplo, com 200 crianças, foi um trabalho fantástico, extraordinário. Em Moçambique eu atendi 2.000 crianças uma semana, né? Assim, que comem uma vez por dia, né? Que são felizes, né? E isso faz bem também para a saúde mental, que é o altruísmo, gente. As pessoas mais felizes do mundo, segundo a revista Galileu, são as pessoas que praticam o altruísmo. As pessoas mais bem satisfeitas da vida são as pessoas que praticam o altruísmo. É fazer o bem ao próximo sem querer alguma coisa em troca, né? Porque senão você fica frustrado, né? Faça o bem, só faça o bem. Só faça o bem. Só faça o bem e você melhora a sua química do corpo. É consciente e inconsciente esse bem que vem, né? Sim, eu faço missão, eu atendo as crianças, espero alguma coisa? Não espero nada em troca. Né? A gente está com 5 missionários, já tivemos 6, a gente quer partir para 7, se Deus assim o permitir, né? E fazemos isso, né? Esse ano a Franciane vai lá, que é minha esposa, vai, porque ela trabalha com nutrição e vai ver a parte da alimentação, porque tem um pastor lá que é de Curitiba, o Mateus, que é da Igreja Batista, e o Mateus, ele e a Juliana, eles plantam lá, cara. Eles fazem plantação de batata, 400 quilos por mês, cara. Que bacana. Eles ensinam profissões, sabe? E ele fez uma técnica suíça e começou a plantar. Só que trabalhando, eu cheguei lá para trabalhar. Eu falei, eu sou médico, velho. Já acabou minha fase de produção na vida. Meu Deus do céu, 7 horas da manhã até 5 horas da tarde, meu irmão. Trabalho. Missão. Porque missão é muito mais do que um púlpito de uma igreja, cara. Sim. Missão é como dizia Francisco de Assis, talvez eles nunca entrarão na igreja, mas você será a vida pregada, o evangelho pregado. Isso que nós temos que parar, né? Porque as pessoas olham como chamado de Deus um cara que tem uma agenda com 30 palestras no mês, né? Isso, para mim, isso é descuido e falta de responsabilidade, né? É missão, cara. Às vezes é no teu colégio, na tua empresa, né? Você está ali para que seja uma ponte de Deus naquele local. E eu entendi isso quando eu fiz medicina, e quando eu entendi que o lugar que Deus mais me usaria, eu amo ministrar, prego em congresso, prego em conferência, prego em palestra, vou embora, palestrar, pregação, mas o lugar que Deus mais me usa é o meu consultório, cara. É o consultório com as pessoas ali, é a hora que eu posso trazer Deus a elas no momento certo e oportuno. Atendo ateu, atendo gnósticos, atendo de todas as crenças possíveis, né? E não imponho nada, porque Deus é leve, cara. Deus, ele flui de nós. Ele flui de nós no que falamos, no que pensamos, no que agimos. Né? Eu gosto, às vezes, o paciente diz, poxa, eu saí mais leve daqui. Eu falei, eu estou saindo mais carregado. Estou saindo mais leve porque foi essa troca da física quântica. Trocou, né? Fez a Mas, troca. que bom que você saiu mais leve. Eu não sou o melhor médico, jamais. Tem pessoas muito mais gabaritadas na minha cidade, mas que amem a Jesus mais do que eu, com certeza. Não tem. Vamos ter que ter a parte 2 aí, né? Entendeu? Com certeza. Só que isso é uma coisa de missão, né? Você entender o seu chamado, o seu propósito. Sim. Porque eu sempre achava que o meu chamado era o quê? Era igrejas, ministrações, congressos, regiões missionárias, aquela coisa toda, né? Que todo assembleano, agora vou falar por assembleia, quer, né? Gosta, é bom. E é bom também. E é legal quando tem um feedback legal, né? É legal você ir num evento, Jesus salvar 20, Jesus salvar 10, 15, né? Eu preguei num congresso da UMADEB em Brasília, que tinha, acho que foi umas 70 almas, assim, uma coisa absurda, assim. Depois fui no Tocantins, tinha umas 5.000 pessoas, nós num ginásio, quente, 40 graus, terno e gravata sem ar-condicionado, meu irmão, foi uma glória de Deus, né? Um tremendo. Quente em todos os sentidos. Sim, não, O quente céu não, desceu. né? Quente não, já era o Adson. Rapaz do céu, Tocantins é muito. Né? Mas também fui já, né, a Palmas, e eu desci, fui à Redenção no Pará, uma igreja de 30 crentes. Foi a vez que eu mais fui surpreendido até hoje, na Igreja Batista. Então, assim, sermos um instrumento de Deus. Eu gosto muito do Mateus na Missão da África, porque ele é um instrumento, assim, extraordinário. Ele não foi montar a igreja, ele foi levar profissões. Ele está no orfanato agora, né? E tem 200 crianças, das quais, né, 180 foram abusadas. Nossa. Né? As crianças são levadas a sacrifício,
Pastores levam a sacrifícios, pastores, né? Levam a sacrifício para que a igreja cresça. Como aí também é difícil, não é só um trabalho de missão de levar Jesus, mas trabalhar socialmente e culturalmente aquilo que a pessoa, os traumas, né, que essa pessoa... E respeitar. Mentalmente também. Mentalmente, claro. Doutor, eu vou passar aqui a mensagem final para o Lindomar, para o Jackson, e aí vai pensando aí, vou te dar 30 segundos para você, de tudo isso que a gente conversou, você deixar uma mensagem para quem está nos escutando. Vamos deixar as tuas redes sociais também, onde que o pessoal consegue te encontrar? No Instagram, Rodrigo Assunção com M de Maria, erro de cartório. E no YouTube tem o canal Dr. Rodrigo Assunção. E tem o Facebook, o pessoal da velha guarda, o pessoal dos anos 80, tem o Facebook também. Quem quiser pode te encontrar lá também. Nós vamos deixar lá também as redes da clínica, né, para que a pessoa que precisa de fato de ajuda possa estar buscando isso. Os seus livros também... O pessoal encontra lá, tem a secretária... Na verdade, alguns têm já pelo meu van, tem um do Depressão Entre Cristão que não está aqui, mas tem ele, tem o Virar a Cabeça. A gente tem, na verdade, 8 livros, né? O primeiro é o TDAH, Déficit de Atenção e Hiperatividade, depois é o Desacelerar, que fala muito sobre essa questão de inteligência emocional e qualidade de vida, né? Isso, baseado em Jacó. E o outro fala sobre gigantes da geração, gigantes da família, sexualidade, drogas, internet, os vícios da internet, o mal da internet. O pessoal acha ali, né? E acaba abençoa o projeto. O projeto também. Lindo. Depressão Entre Cristão, Virar a Cabeça, Medo do Medo, Mente de Águia, Desacelere está aqui. Esse aqui. Tem Gigantes dessa Geração. Eu acho que esse é mais teen, né, doutor Rodrigo? Mas é papais também, muito papais também. É uma linguagem de pais e filhos, né? Ela pega filhos, mas ela pega pais, principalmente pais. Para entender o comportamento. E líderes também de departamentos. Fala sobre assuntos importantes, amizade, ansiedade, bullying. Esse eu vou ter que ler. Bem completo esse aqui. E eu e TDAH. eu e minha mania de esquecer as coisas, procrastinar. Bem né? bacana. Show de Qual bola. que é o melhor, na sua opinião? Cada um tem Tudo uma tem um história. contexto, né? Cada um tem uma história, cada um tem uma... Eu que fiz, todos são Não, bons. eu tenho parcerias, na verdade, com outros profissionais, pessoas abençoadas por Deus. O Desacelere foi com o Francis. Acho que a gente vai melhorando conforme vai passando. Afiando o machado, Então o último é o melhor, então, né? segundo a sua analogia. Mas eu já tenho, tá mais afiado. eu tenho Saúde e Luz da Bíblia, que não está aí, que foi o primeiro livro que a gente lançou. Eu lancei em 2014, na sede. Acho que vendeu uns 12 mil exemplares. E foi uma bênção de Deus. Depois a gente criou o Logan Jesus, a melhor medicação. Quero ver se na próxima vez eu trago para vocês já a caneca. Já está se convidando para o próximo, já está caneca. convidado. Não, foi você que convidou primeiro, miserável. Ô Jack, tua consideração final? Você vai ir, lindo. Só para fechar a minha parte aqui também, e o background aqui é fortíssimo, né? Desse, por exemplo, que eu peguei aqui, eu e minha mania de esquecer aqui, ó, o Dr. Rodrigo Assunção, tem psicólogo, psiquiatra também, né? Colega de profissão, nutricionista, neurocirurgião, olha, muito bom mesmo. Doutor Rodrigo, eu quero aproveitar aqui já para fazer o meu agradecimento. Com muito carinho mesmo, a gente te recebeu aqui e espero que você tenha gostado desse momento bastante oportuno aí. O pessoal de casa, eu tenho certeza que vai ser abençoado com esse conteúdo. É multitemático aqui, né? Esse pod na parte 1 e parte 2 que nós teremos aqui, que avançou bastante, porque tem muito conteúdo mesmo. E com certeza teremos uma segunda parte aí para a gente estar falando, aprofundando, né, em alguns temas. Mas eu saio daqui já bastante enriquecido, né, com uma troca muito boa. Gratidão total a você, gratidão a Deus pela sua vida e que Deus continue abençoando o seu ministério grandemente. Obrigado por ter compartilhado aí, esse momento, esse conhecimento riquíssimo aí que Deus tem colocado na sua vida prática, no seu dia a dia, no seu ministério. Fica aqui a minha gratidão em nome da banca também, que Deus continue te abençoando ricamente. Jack. Bem. Bom, quero primeiramente agradecer pelo tempo, né, disposto a nós. E assim, eu me coloquei aqui muito na posição de preconceituoso, porque assim, eu passei por isso. Não que hoje eu seja, mas eu passei e foi algo que eu tive que vencer para poder ajudar essas pessoas que estão ao meu redor. Então eu trouxe pontos que eu ressignifiquei, entendeu? Por isso que eu fui assim um tanto quanto até chato, né, em determinados pontos, mas para poder trazer isso à tona mesmo e poder deixar mais claro esses pontos, entende? Então eu fiz questão aqui muitas horas de poder trazer esses pontos à tona para poder realmente
ressignificar isso para outras pessoas também, que eu acho que o nosso objetivo final é esse, né? Tocar na vida das pessoas, e é um modo que eu achei aqui. E agradeço a Deus por sua vida também, que Deus possa abençoar a sua vida e seu ministério também. Doutor, novamente, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu deslocamento aqui com a sua esposa, né, nesse dia tão bonito e especial. Conforme eles já falaram, muito obrigado. Agradecer ela também, né, por ter a paciência de estar aqui conosco, aqui, né, escutando, acompanhando também. Pessoal, então para vocês, esse foi o nosso episódio número 6. Eu vou dar a palavra ali pro Dr. Rodrigo, ele vai fechar os últimos minutos aí. Mas a você, curta, compartilhe esse vídeo. Deixa aqui embaixo também qual é o próximo ou as próximas pessoas que vocês querem e os temas que vocês querem escutar. Então, novamente, nosso muito obrigado, nós aqui da banca. Dr. Rodrigo, é contigo. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui, sinceramente. Eu acho que tudo é uma oportunidade em um momento e faça valer a pena. É o que dizia o Resgate Cidade do Ryan, né? Faça valer a pena. Né? E você que está nos ouvindo, que nos ouviu, um dia Davi se sentiu muito sozinho. Eu gosto de Davi, talvez é o personagem que eu mais amo na Bíblia, né? E o homem segundo o coração de Deus, como era chamado, ele escreveu o Salmo 121 e lá no versículo 5 ele diz assim, ele diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro vem do Senhor, fez os céus e a terra, não deixará tu que seja a tua pé, nem vacilar, porque não dorme, nem dormirá a guarda de Israel, porque o Senhor é a tua sombra. Ele fala. Sombra é uma coisa que a gente não vê no dia escuro, a gente vê no dia claro. Dia de sol, uma iluminação em cima, você vê a sombra. Mas pela lei da física, a sombra sempre vai estar ali. No dia claro, no dia ruim, no dia terrível. E ele diz que Deus é como uma sombra. Seja no dia claro, no dia de bênção, no dia de vitória, no dia de prosperidade, ou no dia mau, ou no dia da morte, ou no dia do luto, ou no dia da perda, no dia da traição, no dia terrível da doença. Deus está ali, como uma sombra, e sempre vai estar. Às vezes, você vai ver Deus nitidamente na tua vida. Às vezes, você vai perguntar onde está Deus, como dizia Isaías, cadê o Deus que me fez? Né? Mas Ele vai estar ali, sempre conosco, todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nunca desista disso, e nunca deixe de acreditar. Né? Por mais que o ateu seja ateu e às vezes à toa, mas quando o avião explode, dentro dele ele tem o Deus do tálamo. O Deus do tálamo, ele está ali dentro. Né? É um livro sobre isso. Né? O avião, quando saiu da TAM de Porto Alegre e bateu, coincidentemente com o pastor Luiz Antônio que estava junto, o piloto na caixa preta, ele clamou por Deus mesmo sendo ateu. Lá dentro de nós fomos criados, seja por evolução, que você queira acreditar, ou por criação, né? Mas tudo com o dedo do Criador. Né? No Big Bang, ou com o poder da palavra, não vai mudar o final disso tudo, que é Deus. Né? Então, Ele está conosco, sempre. Não sei qual o propósito que Ele nos trouxe aqui, mas Ele não nos trouxe para morrer, simplesmente passar por essa vida, nos trouxe com um propósito. E que nós possamos entender isso, porque às vezes Deus permite nós passarmos por dor, para que a nossa dor possa curar outras vidas com a mesma dor. E só tendo passado por aquilo, eu vou ter a prática e a teoria, teoricamente. Né? Então, permita que essa angústia e essa rejeição seja um trampolim para a tua vida e não uma rede. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Amém.